Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você vai ver esse vídeo aqui. Bem-vindos à terceira aula do módulo de Fundamentos de JavaScript do curso de extensão Web Academy. Agradecer novamente aí a Motorola pela iniciativa, ao FAM, os professores Alexandre Passita aí pela coordenação e especialmente o professor Davi aí por ajudar na criação do material tal e outras coisas, pelo incentivo. Pessoal, hoje é a última aula do módulo, é Fundamentos. Lembrando, o objetivo do nosso curso aqui não é ensinar a programar, você já sabe programar. A gente quer que você que já saiba programar, que já sabe programar, já conhece uma linguagem, saiba aquilo que você tem que tomar cuidado, aquilo que você tem que atentar mais quando você está programando com a linguagem JavaScript, porque ela é uma linguagem muito poderosa e com muito poder exige muita responsabilidade. Então vamos ver o que JavaScript guarda para a gente hoje no nosso terceiro dia. Vamos lembrar o que a gente já andou falando sobre JavaScript antes, né? A gente já falou sobre tipos básicos, sobre aqueles comandinhos se, else, não sei o que, o enquantinho. A gente viu que ela tem algumas coisas que não faz muito sentido a gente entrar no detalhe e tal. Mas os comandos em si da linguagem são praticamente iguais aos que você já conhece de outras linguagens, principalmente Java, C. O que você vai ver de diferença maior é a forma como ela enxerga alguns tipos de dado. Ela não tem tipagem de dado. A tipagem de dado dela é baseada no valor que você coloca na variável, não na variável. E outra coisa importante que a gente viu é que ela não tem uma míriade de tipos de dado assim, um monte de tipo de string, um monte de tipo de número. Cara, número é número, comida é comida, string, acabou. Então tudo assim. Então é uma linguagem que, pelo objetivo dela de ser programar para navegadores, então o objetivo dela então, é facilitar a vida do cara que desenvolve para esse ambiente, que tem muita entrada de string, os números são basicamente parecidos, tal. Então assim, o foco dela, se você olhar, não é nem olhar os comandos da linguagem, mas o tipo de dado dela, como é que ela faz isso. E na aula passada a gente viu já o cremezinho, aquela coisa deliciosa da linguagem, que são as funções, cara. A gente viu função, principalmente o escopo. Eu falei que ia comentar um pouco mais de objetos hoje, porque hoje é dia de programação orientada a objeto, mas assim é light, tá? Porque, como eu comentei com vocês na primeira aula, eu não é uma linguagem que eu programaria orientada a objeto, by the book, igual Java, igual Smalltalk. Não é uma linguagem feita para isso. Agora, você pode utilizar programação orientada a objeto e conceito de orientação a objeto para facilitar mais ainda o que a linguagem já deixa muito fácil. Então, a linguagem tem um poder muito grande de expressão com funções, principalmente como você pode associar funções a uma variável. Cara, show de bola. E da forma como você pode editar os objetos em tempo real, maravilhoso. Então, bora ver o que a gente tem para a linguagem, como é que ela enxerga a programação orientada a objeto. A gente vai falar um pouquinho do documento Object Model rapidinho, não é o objetivo, não tá nem na ementa, mas eu coloquei porque precisa ter, cara. Trabalhando com estágio CSS, como é que a gente aciona aqueles IDs que eu falei para você que a gente tem, que a gente pode acionar tanto do documento Object Model quanto dos estilos. Falar sobre eventos e fazer aquelas considerações de fechamento, então, para a gente trancar a aula bacana aqui, tá? Vamos continuar. Então, programação orientada a objeto com JavaScript. Então, o que acontece? Em 2015, o S6 foi lançado, cara, rock and roll, total. Por quê? Abriu aquela parada da palavra-chave class. Parêntese rápido. Lembra no final da aula passada que eu falei sobre Strict Mode? Aquele modo que você ativa para deixar o compilador, o interpretador, engine da linguagem JavaScript um pouquinho mais criterioso. Ele tem aquela parada de permitir a gente saber o que pode acontecer no futuro, porque ele já trava para você não usar palavras que talvez a galera que está projetando o JavaScript queira usar no futuro. E muitas das palavras que já estão travadas lá são palavras relacionadas à declaração de orientação a objeto. Public, private, interface. Então, assim, tem muitas palavras que já estão reservadas para futuro uso da linguagem JavaScript que tem tudo a ver com programação orientada a objeto. Então, fiquem ligados aí que pode acontecer alguma mudança em breve aí, talvez em 2025, com 10 anos do S6, talvez a gente tenha sei lá, uma novidade aí. Então vamos continuar vendo aqui. Agora apareceu a palavra class e o suporte a classes. Como é que funciona, professor? Se a gente tem classes, então vocês imaginam, agora a gente tem um molde, né?
Objeto é aquela coisa, a instância, a coisa concreta, a coisa que existe. Agora não, a gente pode criar um cara abstrato, um cara que ele não cria nada ainda. A partir dele que a gente cria coisas. E como é que funciona? Você tem class, o nome da classe que você está querendo colocar, abre e fecha chavezinhas, claro. E aí tem como você declara. E a declaração, olha que é interessante. Como é que é o construtor de uma classe em JavaScript? Você usa a palavra constructor. E você coloca os parâmetros iguaizinhos. Pá, bacana, direitinho como você está colocando aqui. Interessante. Se você declara um atributo this dentro de um método, você acabou de declarar ele na classe. Então assim, ao colocar aqui this nome e this docentes, automaticamente o que ele fez? Declarou um atributo nome, declarou um atributo docentes aí. Professor, isso é poderoso? É, mas também é perigoso, porque você pode estar programando aqui na linguagem e não sabe que já tem um atributo com aquele nome criado em algum método e vai criar de novo, sei lá, vai alguma coisa do tipo. Então, assim, dado o poder do JavaScript, a gente tem que programar com responsabilidade. E aqui na parte de classe não é diferente. Mas olha lá, agora que eu tenho a classe unidade, como é que a gente faz a instância? Cara, fica muito parecido com Java. Dá new, o nome da classe, passa o que o construtor dela pede, entendeu? Aí você vai ter um objeto associado aqui ao icomp. Nesse caso aqui, essa variável icomp aqui que foi criada aqui nesse momento. O outro que você pode criar aqui é o ICE. Show de bola. E olha o bacana. Nesse cara aqui, você já pode usar os métodos da forma como você declara. Então, ele começa a ficar muito parecido. Mas tem que lembrar, a gente não está falando de Java, a gente não está falando de C++. A gente está falando de uma linguagem que tem as suas nuances de hack, né? Que eu chamo assim, pô, tem uns hackers dela, que é... Ela não tem tipagem. Você pode declarar e deletar as coisas em tempo real. Você pode alterar as estruturas das coisas em tempo de execução. Então, isso também está presente na forma como a gente orienta com o programa orientado a objeto em JavaScript. É muito poder, é muito poder. Então, assim, a capacidade de vocês fazerem muita coisa com pouco código aumenta mais ainda com isso aqui. Mas também aumenta a responsabilidade. Então tá aí como o cara faz, né? A programação. Tá um exemplinho, né? De fazer a parte de contratação e tal. E como é que ele funciona a parte de integração com os objetivos, como a gente coloca. Todo mundo suporta classes. Você tem que olhar como é que tá o seu navegador, cara. Porque por incrível que pareça, entendeu? Tem browser, muito browser que ainda não suporta. Então assim, ó, Internet Explorer tá todo vermelho. Já sabe que quem programa lá para a Caixa Econômica Federal não programa com classe, meu garoto, porque não permite. Não tem lá isso. Se você rodar um código, ou eu vou trabalhar na Caixa, eu vou implementar aqui o meu token do S-Social com classe, já era, teu código não vai pegar. Então esquece lá, tá? Edge só pega da 13 para frente, Firefox, aí vai, as versões aqui, né? Vocês estão vendo que o Firefox, o Chrome, o Safari, garantido. As últimas versões estão tudo funcionando direitinho. O Opera, a partir de 64, da versão 64. Quem mais aqui? O Opera Mini nenhum pega. Obviamente, né? O Opera Mini tem um objetivo que é diferente do Opera normal, tal. Então, assim, tem que tomar cuidado onde você... Porque esse cara aqui é realmente um recurso mais avançado, então nem todo lugar vai dar suporte. Então, é só para ligar tal. Entendeu? Vamos lá. A gente tem também no JavaScript aquela mesma coisa que a gente vê no Java da ideia do ambiente estático e do ambiente orientado a objeto, ambiente dinâmico. Então, se você tem um método estático, você pode executar ou chamar esse método, mesmo sem ter objeto nenhum daquela classe. Basta você executar a chamada no método, na definição da classe, você já tem a execução do método estático. Então, nesse caso aqui, fica muito parecido para quem já programa em Java. Não tem uma diferença muito grande não, tá? Você executa igualzinho. Então, o método construtor, o contrato e o aposenta, aqui precisariam ter um objeto para você executar esses casos. Você tem que instanciar um elemento dessa classe unidade para poder ter. Mas o maior unidade, você pode executar ele independente de você ter um objeto para. Você não precisa dar new para poder executar esse cara aqui. O exemplo que está aqui, ele chama unidade, que é a classe, ponto maior unidade. Aí ele passa como o parâmetro de entrada desse método estático
é uma variável unidade, que aí no caso aqui ele está esperando uma lista, né? Uma lista de unidades, não no caso 2 unidades, tá, alguma coisa do tipo assim. Ele passou 2 unidades aqui, ele dá o sort e vai comparando quem é maior. Então assim, pô, beleza, ele já retorna quem é maior unidade aí dentro. E veja como ele retorna, né? Então tudo bonitinho, a unidade que tem mais elementos ele retorna. Isso aqui é importante porque uma coisa legal de mostrar para vocês aqui, né? Nesse caso aqui, quando ele dá o sort, lembra aquilo que a gente falou na aula passada. Você pode passar funções como parâmetros quando você quer que aquela função seja executada dentro do método. Então, no caso aqui, recebeu unidade. Unidades.sort, ele vai fazer o sort de qualquer jeito? Não, porque ele vai fazer o sort de quê? Das próprias unidades. Então, ele já diz qual é o atributo que ele quer usar. Então, quem ele vai passar aqui é B são cada um dos elementos que ele está encontrando e ele vai fazer o sort pela quantidade de docentes daquele local. Então, lembrando, quando você vai fazer sort de objetos, você normalmente tem que passar qual a função que vai ser usada para fazer a comparação, qual sort que vai ser utilizado para fazer esse cara. Aqui é mais um exemplo do que a gente viu na aula de sábado, tá? Então, aqui ele está dizendo que note que não é preciso criar um objeto para usar com o método da maior unidade, você chama pela classe, tá? Outra coisa bacana que a gente tem orientação objeto, lembra, os pilares da orientação objeto, para quem não lembra aí, pô, faz tempo que não vê, orientação objeto, então são 3 pilares. Primeiro pilar é o encapsulamento, né? Você usar gets e sets, privados, protegidos, públicos, você usar... Se vê que assim, o JavaScript não curte muito esse projeto, assim, apesar de você poder fazer, como a gente já viu que tem como a gente fazer. Mas não deveria, mas tem. Assim, tem como fazer. O segundo é o polimorfismo, né? Então, polimorfismo, você tem um polimorfismo e tal, você tem a forma lá de um mesmo método, ou uma classe, um objeto, ele, dependendo do ambiente, dependendo daquilo que ele vai fazer, ele se comportar de forma diferente, né? Um comportamento polimórfico, né? E o terceiro, a herança. Então, fechamos os 3. A herança é quando a gente tem aquela capacidade de um objeto ele passar certos comportamentos para um objeto que é uma especialização dele. Ou um objeto receber comportamentos de um outro objeto que é de uma classe antecessora a ele, né? Mais abstrata. Então, a gente tem essa característica da herança e está presente aqui também no JavaScript. Então, para dar as propriedades e métodos de outra classe, a gente usa a palavra super, quando a gente está usando dentro do código, e o extends para informar que a classe que a gente está programando, ela está herdando, vai herdar comportamentos e atributos da classe que a gente está declarando. Quer dizer, inverso, né? Então, a classe grupo de pesquisa, ela herda comportamentos e atributos aqui da classe unidade. Então, a gente tem um construtor, quando tem um construtor, nomes, docentes, artigos, a gente tem que chamar o super, o super serve para isso. Ó. Então, aqui ele vai chamar o construtor da classe mais abstrata, que no caso é da classe unidade, que recebe nome docente, só que a classe grupo de pesquisa ela recebe um atributo mais no super dela, no construtor dela, que é a quantidade de artigos, provavelmente aqui. Essa aqui é uma grande sacada, né, de JavaScript, né? Ali tem um atributo chamado papers. Ele vai para dentro de um atributo chamado papers dentro do negócio. Esse atributo é uma string, é um número? Sei lá. Vamos saber em alguma hora aí, quando alguém colocar algum valor. Pode ser qualquer coisa até esse momento, não sei. Entendeu? Agora, aqui, professor, aqui tá dito, olha, manipula como se fosse números. Então, pô, já tem uma evidência de que é número. Em algum momento alguém vai jogar um número dentro desse cara aí. Então, aqui tem o método publica. Então, lembrando, o grupo de pesquisa agora tem os mesmos métodos que tem lá, mas ele tem um a mais, que só os objetos do grupo de pesquisa tem, que é o de quantidade de artigos publicados pelo aquele grupo de pesquisa lá. Então, aqui está um exemplozinho, um grupo de pesquisa BDRI 610. Então, assim, esses dois primeiros atributos aqui são atributos que ele tem que fornecer porque ele tá recebendo a herança da unidade, e o 100 é a quantidade de artigos, né? Pô, legal. E o publica, ele incrementa a quantidade de artigos que o cara tem. Então aqui a gente tem essa característica. Que se então, professor, que nas classes do JavaScript eu não preciso declarar o atributo lá, como a gente faz em Java, até a áreazinha da declaração. Não, você não precisa. Declarou, dentro de qualquer método ele passa a existir e guarda o estado daquele cara, tá? Então vocês já sabem que vai usar programação com classes e herança, programar com classe, né?
tem que tomar um cuidadinho aí para gerenciar quem que acessa primeiro, quem que cria primeiro, tal, papapá. Nesse caso aqui, eu digo que é uma boa, fantástica prática de programação você inicializar o atributo que você acha que seu objeto vai ter no construtor. Você não precisa declarar lá dentro, não. Mas inicialize o que você puder aqui dentro do construtor, porque você não vai ser pego de surpresa por algum cache errado aí dentro de algum método, tá legal? Dentro da classe. Então, é uma dica legal aí, você usar o construtor, que já tem essa função, né, inicializar as coisas, para também fazer isso quando você está programando em JavaScript. Ficou o exercício aqui para vocês brincarem, não é uma coisa que eu vou cobrar nota tão, mas é para testar. Olha como é que funciona. O exercício aqui não é para fazer agora, pra vocês brincarem depois aí. Utilizando a sintaxe disponível no S6, cria a classe conjunto de inteiros para representar o conjunto de números inteiros. Pô, legal, professor. Cada objeto da classe integer_set pode armazenar inteiros no intervalo de 0 até um valor máximo especificado para cada objeto. Então, o conjunto deve ser representado por um array de booleanos. O elemento do array na posição i é verdadeiro se somente se o i pertencer àquele conjunto. Então, você tem 10 números. Sei lá, o array de 0 a 100. Supondo. Se o número 50 está no teu conjunto, o booleano está ativado no índice 50. Basicamente. Então, o construtor inicializa um objeto com um conjunto vazio, isto é, um conjunto cuja representação do array contém todos os valores falsos. Então, alguém dá no construtor 100, vai ter um array, aí tu vai ter que criar em tempo real lá um array de 100 elementos, de 0 a 100, claro, e todo mundo false na sua construção lá. Desenvolva os métodos para as seguintes operações: inserção e exclusão dos elementos do conjunto, união, interseção, diferença dos conjuntos e conversão do conjunto para string. Fácil pra caramba, né? Faça uma aplicação para testar a classe. Isso aqui é uma brincadeira, quem quiser exercitar. O que eu quero? Se você fizer esse exercício aqui, manda para mim o código. Aí eu vou olhar rapidinho e tal. É uma brincadeira bem bobinha de fazer. É exercício que normalmente a gente passa para os alunos de introdução à programação, mas é que ele desenvolve a tua capacidade de programar um pouquinho mais em JavaScript. Tá legal? Não se preocupem, porque o laboratório de hoje ele vai ser, pô, bacana. Eu tô até com medo de passar ele para vocês, mas vai ser legal. Vamos lá. Vamos falar da... isso aqui é o que eu queria falar sobre classe, tá? Mais do que isso aqui, desnecessário, porque o que vocês vão fazer é usar no dia a dia de vocês. Provavelmente vocês não vão usar tanto, dado alguns conceitos que a gente vai ver logo mais e que vocês vão ver também em TypeScript nos cursos mais à frente. Mas é interessante que você saiba como você usar isso aqui. O que eu digo para vocês que é o principal uso de classes em orientação ao objeto em JavaScript? Eu diria para vocês o seguinte: padronizar objeto. Lembra que na aula passada a gente falou de objeto? Pô, beleza, eu vou criar um objeto. Aí tu tem um objeto tal. Aquele objeto é aquela instância pura. E vamos supor que você tivesse que criar outro objeto em outro lugar, outro objeto em outro lugar. Você toda hora tinha que copiar aquela decisão. Fica aquele monte de código copiado, entendeu? Porque você está definindo o objeto toda vez. Então, uma forma de padronizar a forma como você cria o objeto é usar classe. Você define a classe. Todo mundo que vai criar um objetinho já tem aqueles atributos todos. Então, assim, eu digo que ele melhora muito a qualidade do teu código pela reproducibilidade, pela forma como você altera o objeto que você precisa. E se você precisar criar um outro objeto em outro lugar, não sei o que, o que vai acontecer? Cara, eu preciso alterar aquele objeto, tu precisa ir em um monte de lugar. Imagina, tu tem um código, várias paginazinhas, vários objetos. Aquele objeto que tu usou lá, aquele objeto mensagem, por exemplo, tem 4 atributos. Aí alguém dentro de uma sprint, pô galera, vamos ter que fazer um refactor aqui. A gente tem que adicionar mais um cara aqui nesse objeto mensagem. Aí tu vai pensar, cara, alguém vai ter que ir em todos os lugares que a gente criou esse objeto e adicionar um atributo mensagem pra gente poder utilizar. Se não tiver utilizado. Porque pode estar esperando em algum lugar e tal. Vou ter que ir nesses 10 lugares? Não, você não precisa mais. Se você usar a classe, altere em um lugar só na definição da classe, pronto, você já sabe que em todos os lugares onde esse objeto for dado new, aquele atributo novo vai estar lá, aquele método vai estar lá. Então, é uma forma muito legal de você padronizar. Então, é a dica que eu dou. Use classes para padronizar a criação de objetos de vocês. É um negócio que, pô, fantástico. Vocês me pagam cerveja depois. Vamos lá. O Document Object Model, cara. Vamos lá. Esse aqui, extra, não tá nem na emenda, mas tinha que aparecer, cara. Porque falar de JavaScript sem falar sobre DOM é falar sobre, sei lá, petit gâteau sem falar da cobertura de chocolate. Quando um browser carrega uma página, ele cria uma hierarquia de objetos, cara.
E é bacana, isso é padrão, tá, faz parte de programação web. Então, assim, tem a janela, Location, Navigate, Document, Screen History, Anchor, Image, Form, Link. E no Form tem Buttons, Text, Select. Tem todo esse cara aqui que você pode navegar nele, nos elementos que existem na página, estão disponíveis para ele, utilizando a JavaScript, entendeu? Então, o que acontece? A DOM, ela tem uma ligação com o conteúdo da página. E se você está criando conteúdo, pedaço da página de forma dinâmica, obviamente você está fazendo o quê? Você está alterando a DOM, você está lidando com a DOM. Então, assim, mexer com JavaScript é dançar com a DOM, cara. Então, essa aqui é a parada. A gente tem que aprender bem como é que funciona o nosso parceiro de dança, o nosso parceiro de dominó. É o caso aqui da DOM, entendeu? Então, o objeto DOM representa uma aba do browser. Você pode ter várias browsers, mas a gente está falando de uma abazinha só. A raiz dela é esse object window que a gente está mexendo nela aí. Então, por exemplo, se você... toda variável de função de globo que é global, vamos supor, você criou uma variável global no JavaScript, em tese ela é global nessa window. Essa que a gente está, na verdade, percebendo. Então, aqui a gente tem o document write. Quando você dá o document write o fan, você está criando uma paginazinha que aparece lá no texto dela, o fan, entendeu? Dá o alerta aqui, unidade fan. Aí você vai escrevendo cada uma das coisinhas que tem dela. As sequências de código, essas três sequências aqui são equivalentes. A palavra window, ela está subentendida no escopo desse cara. Então, se você colocar window document write, é a mesma coisa que esse cara aqui. Window.alert, hello, e assim por diante. Então, por quê? O window está subentendido. Todos os comandos que você faz dentro do arquivo estão naturalmente dentro do Windows. São propriedades da janelinha que você está mexendo lá. Outras propriedades, então assim, toda vez que você quer ver aqueles comandos, né, alert, confirme, open, close, você está achando que você está executando um comando assim vazio. Não, você não está executando um comando do nada, ele tá executando dentro do contexto da janela. A janela ponte alert, você está executando o método da janela, por isso que naquela janela aparece a janelinha. O open, por isso que ele abre uma janelinha nova, close, set. Então assim, você está sempre executando o método da janela. Por isso que é interessante a gente saber, dentro do contexto, por que a gente está trabalhando dentro de uma janelinha. Então, por exemplo, aqui, ó, Document Write Line, Window, Navigator, User Agent. Aí ele vem aqui, ó, imprime a paginazinha do User Agent que tem dentro do nosso browser. Aí coloca todas as informaçõezinhas do browser, onde você está navegando, qual é o sistema operacional esperado, não sei o que, papá. Pô, isso aqui é legal demais, por quê? É com esse tipo de comando aqui que você sabe, você pode adaptar, pô, o meu cliente tá usando o Linux, tá usando o Mac, tá usando o Windows e tal, e de agir de acordo, né? Interação com os usuários. Basicamente, isso aqui são outra coisa que a gente pode fazer. Então é o alert, o confirme e o prompt. São formas de você interagir com o usuário. Deu alerta, parece aquela caixinha que vocês já conhecem, clássico. Tem o botãozinho de OK. Isso aí, cara, tá desde os primórdios do JavaScript, então, e continua aí de pé. Outra coisa é a confirmação. Aí a confirmação, qual é a parada da confirmação? Ele mostra uma mensagem junto com o botão OK e o botão cancelar. Pô, legal. Se o usuário clicar no OK, vai retornar true. Ele vai fazer alguma coisa baseada nesse OK. Se ele apertar false, vai fazer outra coisa. Então é o if else aí do nosso amigo alert, tá? E o promptzinho é aquele que, ó, você pode coletar alguma coisa aí do seu usuário, caso você precise pegar alguma informação, algum dado, alguma coisinha e tal. Por isso que a gente colocou o let aqui. Lembrando que eu falei, né, aula passada, todo mundo ainda lembra da cabeça, né? Por que a gente tem que usar let? Por que a gente usa const? Por que a gente não deve usar tanto var? E por que a gente não deve nunca inicializar uma variável sem nenhuma da palavra, né? Inicializar sem variável, sem denominação nenhuma, variável global, ruim. Inicializou com var, só o colchetezinho que mata o cara. O comando dentro de uma função, o var só vai dentro de uma função, o escopo dele é de função. O let não, o let é aquele escopo que a gente conhece dentro da chave, tá tudo bacana. E o const é o mesmo tipo de escopo do let, só que você não consegue trocar o valor. Pô, legal. Lembrei, professor, valeu por ter lembrado. O outro objeto que tem, além da janela, assim, do elemento janela que a gente tem no navegador, aí agora a gente está falando do documento HTML que tem lá dentro, que é o document. Então, assim, o objeto document agora representa tudo aquilo que a gente encontra no código HTML da nossa página. Então, o objeto document representa uma página carregada, significa que cada um desses elementinhos aqui, galera, pode ser de alguma forma
manipulado, melhorado por vocês aí. Então fica ligado. Quer acessar o title? Head, HTML, Head Title, Body, H1, você pode sair mexendo tudo, entendeu? Então, o ponto de acesso dos elementos da página é com o objeto document. Lembrando, o Windows é aquela característica do navegador, você não tem acesso ao conteúdo específico, mas a forma como você vai interagir com o usuário, pegar coisas e tal. Mas o documento não, agora o documento você já tem acesso ao código. E é interessante aqui, né? O documento prevê alguns arrays como objetos específicos. Por exemplo, todas as imagens estão num array chamado imagens. Todos os forms, todos os arrays de forms. Pô, quer dizer que o negócio é arrumado, cara. É feito para funcionar bacana, entendeu? Então, o primeiro link da página, link 0. Todos os links que tiverem, todo tiver HF, vai estar inserido. É um metadado do documento que vai estar disponível para você utilizar. Então, pô, tem muita coisa que a gente acha que é difícil fazer, cara. Se você sabendo programar aqui, você pega rapidinho, tá? Então, beleza. Olha aí outras coisas assim, do objeto documento, né? Você pode pegar o tipo de encodificação da página, se você está pegando um caractere que não é latino, que não é ANSI, alguma coisa do tipo. O modo de compatibilidade que aquele documento pode estar utilizando. Os cookies, você pode pegar o setup. Qual o tipo de caractere que você vai utilizar, o encode do browser. Qual o tipo do objeto Windows que você está pegando. Se você pode pegar o default view, você vai pegar um retorno da referência do objeto Windows que você está utilizando, entendeu? A direção, por quê? Lembrando, a gente está acostumado a ler da esquerda para a direita, mas pode ter lugares que a direção do texto é o contrário, cara. E aqui pode estar dizendo isso para você, entendeu? E os domínios do documento atual, então, conjunto de palavras, tá? Que negócio todo. Recuperando nós, aí sim, eu quero pegar um certo elemento da página HTML. Você pode pegar pelo ID, caso você coloque um tag ID naquele cara. Você pode pegar por nome. Olha um negócio importante, né? Get element by ID. O que está assumindo aqui? Que você está colocando um ID único para cada elemento da página. Get elements, agora está no plural. By tag name. Significa você pode ter vários elementos com o mesmo tag. Então ele vai te retornar uma listinha com cada um deles. Por tag name, pelo nome ou pelo nome da classe. Então você pode pegar esses caras aqui. Lembrando, o element by ID vai retornar um cara só. Os outros vai retornar uma listinha porque a gente não garante que vai haver somente um daquele cara. Então tem só que tomar cuidado com o que você espera do documento que você está lendo aí. Exemplo aqui, ó. Aqui a gente se deu o trabalho de colocar ID limão, ID maçã, ID banana para classe fruta, tal. Então aqui tem todo mundo. Aqui é uma paginazinha que tem as frutinhas e tal. E tem um ID aqui, results. Então assim, se eu pegar o element let results, document get element by ID results, ele só vai retornar um cara para cá, porque só tem um elemento com esse ID. Pô, bacana. Get elements by tag name. Aí aqui, como esse cara aqui tem vários P, esse Pzinho aqui, ou pode ter vários P, então ele vai retornar vários desses elementos aí. Os elementos frutinhas aqui, ó. By class. Tem um atributo class? Pô, beleza. Fruta. Todo mundo quer retornar para cá e ele vai e coloca lá. E aqui, ó, a brincadeira que ele fez aqui foi simplesmente contar a quantidade de frutinhas que tem, né? Podemos utilizar a propriedade innerHTML para ler ou alterar o conteúdo de um elemento. Olha que bacana, cara. A gente não só consegue colocar coisas lá como ler e trocar. Pô, página dinâmica tá aí para isso. Tá aí o exemplinho desse exemplo aí rodando aí, bem bonitinho, bem fofinho, pra gente rolar. Outra coisa importante, recuperar nós, né? A gente tem o seletores, que é os selectors, entendeu? Que você pode utilizar para poder fazer consultas, como se fosse um mini banquinho, entendeu? Ele vai usar o seletor para seletar todos os elementos P e a imagem com ID maçã. Então a gente pode não só retornar caras pelo ID, mas fazer combinações com ele. Então a gente tem aqui o results, né? Get element by ID. Aí tem o results aqui. E tem o carry selector all. Esse cara aqui, ele está passando uma sequência de parâmetros que ele quer, que ele acha que são interessantes. E aí todo mundo que der ok para esses seletores volta para cá. O interessante disso aqui é páginas que você realmente vai ter que fazer uma manipulação muito mais pesada na forma como você apresenta o dinamismo e tal. Então assim, não é todo projeto inicial que começa com um negócio desse, mas é bom você saber que vocês têm esse tipo de poder de modificação da própria página que já existe, tá?
Propriedade pelo nome, né? Formulários podem ser selecionados pelo nome. No caso aqui, esse aqui é um formulário para recuperar um texto, né? O que o cara pode digitar e tal. Então, para cada um desses caras, você pode pegar o valor que o cara digitou, no caso aqui, o my input value. O que o cara digitar lá, já era, aparece lá. Então, assim, você pode recuperar o dado que foi digitado nessa hora aí. Ó, esse aqui é um exercício que é simples, que você colocar o raio, né? Aí você informar cada uma das leiturinhas do cara aqui. Ele aparece dessa forma aqui, quando você coloca um input, né? E você formata e dá o OK. Quando dá o OK, ele marca a galera dentro das variáveis que vocês precisam. Negócio bobinho aí. Bora falar um pouquinho sobre Style e CSS aqui. O que eu queria falar sobre esses caras aqui especificamente hoje, entendeu? Da mesma forma como a gente está lá no HTML e a gente tem como acessar os elementos do HTML utilizando os IDs das tags, então a gente consegue alterar pedaços da página, texto, conteúdo, alguma coisa lá da forma do HTML, utilizando aquele tipo de ferramenta. O JavaScript também consegue fazer algo similar com o CSS. Então a gente pode remover ou adicionar classe apenas mudando o valor dessa propriedade. Pô, olha o que significa isso. Você pode, de certas formas, modificar elementos do design ou da identidade da página também de forma dinâmica, para alterar isso de alguma coisa, dar uma ênfase em algum pedaço, alguma coisa do tipo assim. Então a gente tem essa abre e fecha style aqui, da parte com o elemento P aqui, o border, né? E uma nova mudança aqui, né? Uma configuração de cor. E aqui você tem a página HTMLzinha com o bloquinho e tal. Você pode, olha o exemplo do código aqui, que é bem legal. Você vai pegar o documento, então, documento, a gente está pegando o nosso HTML, né? Legal, pá. Pega o elemento. O elemento aqui é o press me. Aperta o botãozinho, né? Me adicione. No evento, apertar o botão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar na página do documento aqui, vai pegar o elemento text block e ele vai adicionar uma nova classe. Essa new class aqui que a gente colocou aqui. Então, olha lá. Você pode adicionar uma nova classe que vai mudar, de alguma forma, a configuração de cor daquele elemento baseado num clique de um botãozinho. Então é um negócio bem legal. Por exemplo, aqui, ó, a classe como está antes, aí você aperta o botão, ele deixa pretinho. Então, você ainda pode mexer no CSS quando você achar que é necessário, quando você estiver utilizando o JavaScript fazendo essa consulta. Então, lembrando, você mexe com a DOM, cara, você tem muito poder sobre a página, sobre a parte de apresentação dela, legal? Mas vocês estão vendo aqui que isso aqui dá trabalho pra caramba, muito trabalho. Por isso que assim, a gente está apresentando isso aqui como fazer, mas a recomendação é que vocês sempre usem alguma biblioteca Bootstrap, né? Alguma biblioteca que já tem coisa pronta, o negócio já funcionando, você faça só ajuste, né? Não vamos reinventar a roda, fazer coisa do zero. A gente só reinventa a coisa do zero quando aquela coisa que foi pedida não tem lugar nenhum, não dá para fazer, não dá para adaptar, não pode, é um negócio completamente novo, beleza. Cobre por isso, tá? Não faça essas coisas do zero de graça, sabendo que tem algum pronto que você poderia usar, tá? Lembrando, desenvolvedores de software são pessoas caras, desenvolvedores web são mais caros ainda também, né? Então, para obter estilos de um determinado elemento, a gente usa a propriedade style, entendeu? A propriedade style retorna um objeto CSS Style Declaration, que por sua vez contém uma propriedade chamada CSText. Então é assim que a gente obtém, né, a propriedade que a gente está querendo analisar, ver, modificar de alguma forma. Então essa propriedade pode ser usada para ler ou modificar os elementos. Então está aqui o nosso icomp, que a gente pegou aqui o elemento icomp, né, está dentro dele aqui. Dentro desse documento a gente vai pegar um outro cara aqui, o press me, que é o botãozinho, né? O elemento by id tá o botãozinho. E naquele botãozinho, olha o que eu faço aqui, ó. Dentro do icomp, que é esse documento, eu tenho uma propriedade chamada style.css_text e lá você pode adicionar color red. Aí o que acontece? Você altera aquela propriedade que estava lá. CSS_text, se tivesse alguma outra coisa, vai receber esse valor aí lá. O que você tem quando você está olhando o CSS Style Declaration? O que você encontra lá dentro dele? Tem CSS_text. Você pode pegar ou setar o estilo de um texto. Então text of style.
Você pode pegar as property values, que aqui no caso aqui é uma sequência, né, de propriedades que você queira, ou uma propriedade específica, né, que você está colocando, um valor primitivo. A prioridade do cara, o valor como uma string, você pode remover uma propriedade, você pode setar o valor de uma propriedade para um certo valor, negócio tal, e a prioridade dela. Lembrando, não é aqui curso de CSS, mas para quem lembra, CSS é o que eu lembro bem de CSS, você pode declarar também a prioridade do seu elemento, né? O quão aquela configuração visual vai se sobrepor baseado na propriedade, na prioridade que ela tem. Então ainda tem essa brincadeira toda. Assim, é uma arte, tá? Eu sempre gosto de falar. Quem manja muito de fazer interfaces bem personalizadas, tal, com CSS, é um artista, cara. Você é um negócio aqui bem. É um artista de uma tecnologia diferente, né? Então é o caso aqui que a gente está vendo. Vamos continuar aqui. A forma mais fácil de usar um objeto CSS Style Declaration é através do acesso direto. Então, a gente vai pegando as propriedades, Style Font Size, isso aqui eu tenho que decorar? Não, você não tem que decorar. Existe uma lista gigante com essas propriedades aí. Mas qual é o legal? Você consegue fazer paralelo entre as propriedades do CSS e o que você encontra no JavaScript. Então, o que você encontrar no CSS, background color, lá no JavaScript você vai encontrar com background color tudo junto. O que eu gosto de dizer é o seguinte: imagina tudo que você encontra em CSS. Qual é normalmente a versão JavaScript dela? Pega aquilo que está em CSS, tira o conectorzinho e escreve em camel case. Normalmente você vai encontrar ele em JavaScript. E é verdade. Background color, border radius, font size, style type, word spacing, z-index. Então as propriedades CSS que você vai encontrar na sua página, que você tem lá, no caso aqui, vocês estão vendo aqui, né? A versão JavaScript que você vai encontrar, tipo, lá na página, no arquivo CSS, vai lá, fonte, tracinho, size, entendeu? Em JavaScript você acessa ela fazendo o camel case dela. Legal? Tranquilo. Não tem muita coisa pra gente chorar aqui em cima disso aqui, não. E a gente pode fazer aí aquele negócio que eu falei, do set property e remove properties, né? Então, peguei a página aqui e coloquei lá o elementinho dela aqui. Peguei o elemento ID, né, o clique, né? Aí você pode colocar o background color. Você vai setar a propriedade. O background para um cinzinha claro. A propriedade dela deve ser vermelho, lá a fonte, né? O font size deve ser 32x. Aí, se o cara clica, clique, né? Pô, beleza. No clean, se ele clicar no botão add, ele vai colocar esse cara aqui. Se ele botar clean, ele vai adicionar essa outra propriedade aqui. Então tá aqui, ó. Tá aqui a página sem estilo nenhum. Eu clico adicionar estilo, aí ele adiciona ó, aquele cinza que eu falei para você, que está no background, e aí o fontezinha vermelhinha. Quando ele limpa o estilo, ele remove a propriedade daquele item. Legal, é só daquele item comp. Então a gente tem um itemzinho só, um barra Pzinho lá, chamado com ID comp. Só aquele item a gente pode modificar o CSS associado a ele em tempo real de execução, setando e removendo propriedade. Negócio bem legal. Então, adicionou o estilo, colocou, limpei o estilo, voltou ao normal. Bacana, tranquilo. Outro exercício para deixar para vocês aí. Eu estou deixando muito exercício porque essa parte aqui é legal. Isso aqui não vai valer nota. Isso aqui é atividade extra. Eu gosto de deixar atividades extras, né? Bônus, plus para vocês aí. Para vocês me mandarem para ver como é que vocês estão fazendo e tal. Eu tenho certeza que ninguém vai precisar de nota para passar, mas isso pode contar alguma coisa caso você fique aperreado com alguma coisa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Após a seleção de um dado elemento, trabalhando com os atributos, né, você também é possível editar qualquer atributo desse elemento. Então, quando você trabalha com os atributos da página, você tem que lembrar sempre que o JavaScript te permite fazer manipulação. E essa manipulação, ela é editar e às vezes até remover também, caso seja o caso. Como vocês estão vendo aqui, remover o atributo. Né? Então, controle completo. Aqui com a parte da página. Eu não estou falando só agora, a gente está falando do CSS, né? Eu estou falando agora do próprio documento mesmo. Então, vamos supor aqui, essa pequena página. Declara aqui trocar o logo da fã, tem um ID chamado troca logo, tem um cara chamado ID, aqui uma imagem que tem um ID chamado fã, tem o fonte dela aqui, a largurinha dela. E vamos ver o código que a gente está associando ela aqui para a gente ver o comportamento. Então a gente declarou duas imagens aqui, o fã e comp, images que são duas imagens aqui.
olha aqui, nessa imagem eu setei o atributo src. Equivale a eu ter adicionado uma tag dessa e colocado esse cara e colocado esse valor aqui dentro. Caraca, professor, significa que eu posso ter uma página HTML só com abre e fecha script e nela gerar tudo. Exatamente, você pode fazer a página toda se você quiser, as propriedades dos elementos. Você pode colocar um monte de elementos só vazio e a configuração, tudo que aparece no elemento ser adicionado e removido em tempo real. Então é outra característica interessante que você pode fazer aqui. Então, na imagem, setei o atributo src e nele eu coloquei esse valor, como se estivesse aqui. E no icomp image setei o atributo icomp. Troca. Aí aqui, nesse documento aqui eu peguei um documento chamado troca logo com esse cara aqui. O que ele vai fazer? Na função onClick, ele vai pegar o elemento by_id chamado fun. Então aqui, nesse logo aqui, ele vai pegar esse cara aqui, todinho aqui dentro dele. Ele vai pegar, se o atributo src for o fun.png, professor, mas lá no HTML o fun tá com aspa dupla e aqui tá com aspa simples. Não tem problema, cara. Lembra que aquilo que a gente falou na primeira aula. No JavaScript, não importa, cara, se é 1, 2, 3, 4. O importante é começar com 1. Tipo, começou com 2, termina com 2. Começou com 1, termina com 1. Mantém uma consistência no teu código. Aí vai funcionar. Então, se esse cara que ele pegou, essa propriedade tem esse valor tal, ele seta. Se não, ele seta outro cara aqui. No caso, ele está mantendo o mesmo. Apesar de nem fazer esse else aí. Então, olha o legal. A gente pode também alterar, adicionar, mexer nos atributos de uma certa tag que a gente possa identificar lá dentro usando o código. Então, pô, mais uma ferramentinha legal aí pro canivete suíço de vocês de programadores JavaScript, né? Então tá aí, no caso aqui, clicou no troca logo, ele passa do link da UFAM pro link do icomp. Pô, bacana, UFAM icomp, icomp UFAM. Li hoje na notícia, cara, temos ônibus elétricos na UFAM, cara. Vamos ver se eles são flutuadores também para aguentar o nosso asfalto. Grande tecnologia. Modificando modelos. Vamos lá. Nos últimos slides a gente apresentou como te usar a DOM, né? Manipular os elementos, né, individualmente e tal. Por isso é possível usar link para além das manipulações apresentadas, mudando a estrutura do documento HTML. E aí que vem o negócio, a gente está modificando só assim características e tal, mas a gente pode fazer essa mesma coisa para adicionar coisas a mais. Então assim, lembrando para vocês, você pode trocar uma página inteira só se você adicionar, porque como você está adicionando código HTML, você pode adicionar propriedades, você pode adicionar itens na página, você pode alterar completamente o modelo em tempo real, sem fazer nada. Então, você pode adicionar, deixa eu colocar aqui, um child novo na página HTML, um novo bullet, uma nova seção no teu código, alguma coisa do tipo assim. Você pode copiar um elemento inteiro para fazer alguma outra coisa, você pode comparar elementos, o inner.html que vocês já conhecem, né? Então, ainda aqui a gente está passando aqui mais para vocês poderem ter noção do que pode fazer. Setar HTML, isso aqui obviamente eu quero que vocês vejam mais durante o hands-on, não vale a pena ficar decorando, eu quero mais que vocês vejam o que acontece aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa que vale a pena citar aqui nessa página. Criar elementos, criar modo de texto. Tá aqui, isso aqui é um exemplo legal de a gente ver, acompanhar. Imaginando que a gente tem essa páginazinha bobinha aí, que tem um ID, que é o botãozinho que está com o tag criar conteúdo, e tem um div, um bloquinho aí, chamado bloco, né? Pô, beleza. Esse bloco aqui vocês veem que ele está vazio. Não tem nada escrito nele para começar. Então vamos lá. O que vai fazer aqui? Primeira parte ele vai pegar o element by ID botão e vai associar uma função. Pô, professor, agora começou a misturar aquela planta que a gente viu aula passada. Exato, é aqui. Na função onClick, quando ele clicar, que é um evento que a gente vai ver logo mais, quando o cara der o elemento onClick, onClick está associado a uma função agora do JavaScript. Que função é essa? Ele vai criar uma divisão nova. Então, create new element div. Pô, beleza. Ele vai criar um texto novo, um text node chamado icomp, o fun. Então, já apareceu esse cara lá. Nesse div novo aqui, ele vai adicionar o conteúdo novo. Esse cara aí, ele utiliza aqueles comandinhos de manipulação de lista, o append, push, não sei o que. Então ele vai
adicionar o append child, esse conteúdinho novo lá. O que ele vai fazer? Vai ver esse bloquinho novo lá, pegar o bloco aqui, ó. O que ele vai fazer aqui, ó? Isso aqui é aquele bloco novo. Peguei o bloco novo aqui dentro e ele adicionou aquele div novo. Então ele preparou um conteúdo novo, pegou o bloco que já existia e adicionou dentro dele, ao apertar o botão um clique. Então, ao criar o conteúdo aqui, toda vez que ele aperta o botão criar conteúdo, ele adiciona mais um divzinho daquele cara ali na página. Então é um negócio bem útil para a gente manipular o modelo que a gente está utilizando dentro da nossa estrutura aí. Outra coisa aqui, né? Também é possível utilizar propriedades outer HTML e inner HTML, né, para manipular as estruturas, como a gente viu aqui. O inner é o que está dentro da nossa chavezinha e o bloco que está logo na sequência fora, né? Uma vantagem das funções é que elas requer a criação manual de novos elementos. Então você já usa o que já está lá na página. Então, nesse caso aqui, ó, ele pegou o elemento bloco. Aqui dentro ele vai copiar esse cara aqui, né? Olha, então já fica lá dentro bonitinho. Se vocês olharem, ó, o fontezinho, né? O adv_block ele copiou, ele colocou dentro daquele código fonte bloco aqui, ó, dentro desse cara aqui, ele vai copiar o h1, a icomp barra fam barra h1. Então você alterou o cara aqui em tempo real, usando o alter e o inner HTML, que a gente tinha visto antes, mas aqui ele está sendo apresentado de forma oficial, né? Agora vem a parte aqui de eventos. O que eu queria comentar sobre eventos aqui com vocês? Hoje são pequenos tópicos com muita coisa pra gente falar, né? Então vamos lá. Eventos, galera. Acho que talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente está desenvolvendo a gente está programando web. Não é nem que a gente está programando web, é que a gente está programando para uma interface, né? A gente está programando para uma interface gráfica que tem pessoas utilizando e tal. Então, por isso que eu gosto de classificar o desenvolvimento de web como uma especialização de desenvolvimento orientado a eventos, porque na verdade você não tem um código executando um monte de processos, você tem código que está esperando uma interação de alguém para fazer coisas. Então realmente são eventos que governam aquilo que está acontecendo dentro da tua interface. Então, se vocês pensarem que vocês estão realmente num sistema orientado a eventos, num sistema de programação orientado a eventos, JavaScript vai começar a fazer muito sentido para vocês, da forma como por que ela faz tal coisa, por que ela disponibiliza tal recurso, por que ela faz tal processamento de tal forma. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que ela funciona. Então, em algumas interfaces, a única forma de identificar se uma dada tecla foi pressionada ou não, ela é constantemente o estado dessa tecla. É que fica naquele loopzinho lá. Read, 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 read. Que é chamado de pooling, que a gente não deve fazer isso de forma nenhuma, se for possível. Normalmente é possível, então evitem. Então o que acontece? A gente tem um negócio nos browsers, os manipuladores de evento, de callback, aí vai dependendo do nome que vocês darem, o que acontece. Quando certo evento acontece, um outro é disparado. E isso aí é que eu acho que é o grande segredo aqui de a gente programar as funções dentro do nosso Claro. Lembrando, todo mundo está dentro do Windows. Então, os eventos acontecem dentro da janela. Então, normalmente são o window ponto alguma coisa são os eventos que estão associados à janela. A gente vai ter sempre os listeners. O que os listeners eles normalmente pedem? Então, o listener tem normalmente o nome de um evento e o que você quer que aconteça quando aquele evento for detectado. Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo o exemplo, ele adicionou uma função. Ele declarou uma função todinha aqui dentro, né? Olha, é bobinho, né? Para o evento de clique, ele executa que função? Não recebe nenhum parâmetro, ele dá um log no console, clicou na página. Cada manipulador do evento é registrado em um dado elemento HTML, então como indo no exemplo anterior. Então, cada elemento da árvore DOM possui seu próprio método addEventListener. Olha que legal, professor. Significa que a gente pode associar eventos a qualquer elemento de uma árvore DOM? Perfeitamente. Então, todos os elementos de uma árvore DOM podem ser ouvidos. Professor, pausa. Volta naquela figura da página lá no passado. Volta nela. Professor, cada elemento dessa página aqui eu posso adicionar um evento de listener? Pode. Você pode adicionar evento de listener no screener, history, em anchors, em imagens, em forms, em links, em botões.
Um link pode ser clicado, selecionado. Pode, cara. Mouse over, pode. Select no meio. Qualquer elemento de uma árvore DOM é, pode ser associado a eventos e pode ser modificado, ouvido, alterado. Ele pode ser o gatilho que dispara um outro programa, alguma coisa, abre uma página. Não tem parada de criatividade, entendeu? Então, todos os elementos podem ser vistos. O exemplo aqui, tem o botão. Então, declarou um botãozinho aqui, tem o script. Let button, quero selector, pegou esse botão aqui, ele vai adicionar um evento para esse botão, né? Então, o evento clique nesse botão, aparece um console, botão ligado. Que bacana, que legal. Esses exemplos assim, escritos assim, online, eu acho bem legais porque a gente consegue manipular. E outra coisa interessante, né? Você pode manipular com o método clique alguns elementos presentes, mas você tem que lembrar o seguinte, é aquela parada de sobrecarga, né? Você só pode adicionar um certo tipo de evento. Você não pode, tipo assim, o mesmo on-click, tipo, eu tenho 3 on-click para o mesmo elemento. Você vai criar uma ambiguidade no código, isso não acontece. Então você só pode ter normalmente um tipo de evento acontecendo, né, desse tipo do on-click por elemento. O Add Event Listener permite adicionar vários manipuladores para um determinado tipo de evento. Aí você pode fazer isso, mas tem eventos que tem essa especificação de quando ele tem que chamar alguma coisa. WTS School. Cadê? Opa, vou pegar o exemplo aqui do JavaScript que eu estava querendo mostrar para vocês. Aqui. Cara, tem um negócio aqui muito legal para mostrar para vocês, bicho. Pop-up Alert, Navigator, History. Cadê aqui? O que acontece aqui, pessoal? O Windows History contém a história do browser, você pode pegar o location. Esses aqui são aqueles elementos que a gente viu que estão lá, que a gente não aparece nada. Tem o History Navigation. O Navigator contém informação sobre quem está navegando na página naquele momento, entendeu? Pop-up Alert, o Time, Cookies. Todo mundo que a gente viu lá na página DOM são esses carinhas aqui. Então, quem quiser saber alguma coisa mais, dá uma olhada aqui para saber todo mundo que está. O Browser Object Model, né, que é o Document Object Model que a gente chama ali no negócio, né? Então, o Window Object aqui, então, tem mais detalhes aqui, caso vocês queiram saber. Eu acho bem interessante dar uma olhada aqui. Sobre a tela, né? Largura, comprimento, avaliação. Para quem vai programar em projeto, for programar em projeto que tem que fazer a adaptação dele para diferentes telas, vai fazer um projeto que o PO de vocês pediu que tenha uma adaptação para a tela de mobile. Isso aqui já é um tipo de coisa que vocês têm que olhar, como é que faz aquela transição e tal. Localização, ou quando é possível saber, né, os prefixos, aquele negócio da localização da página, dos documentos e tal. A história do navegador e assim por diante. Aqui dentro do HTML DOM, a gente tem aqui a explicação, né, dos elementos da página do documento, o que aparece aqui dentro e tal. E o que eu acho interessante vocês observarem aqui dentro desse cara aqui. Forms, que são coisas que a gente usa muito. Um validar form, uma forma como ele utiliza aqui, associa aquelas coisas todas. Principalmente validações que a gente faz. CSS que a gente vê agora, né, como a gente pega as propriedades do CSS aqui dentro. E esse que a gente está vendo agora, né? Mouse over, click, né? Click me again. Então, HTML DOM, script react to HTML events, que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem vários tipos de exemplos aqui. Esse aqui, no caso aqui, é o exemplo onClick, né? Essa listinha aqui, galera, que é um negócio legal, né? Clica no texto, ó. Ops, entendeu? Ao clicar no evento, ele troca o carinha aqui. Eu quero rodar de novo, né? Clica no cara. Pô, beleza. Então, pra vocês terem ideia, a gente acha às vezes que uma coisa é clicável, né? Pra quem não tá acostumado a programar web, acha que as coisas clicáveis são somente botões, tal, alguma coisa. Não, cara, um negócio que tu acha que não é clicável, é um texto, ele é clicável por causa do JavaScript. O JavaScript torna o texto
que parece uma coisa que, vou pegar isso aqui, copiar. Tá, beleza, tu pode copiar, mas ele também tem um evento associado a ele. Então, deveras importante, galera, não esqueçam que qualquer elemento da árvore, cara, pode estar associado a uma coisa. Esse evento de clique aí, por acaso, gerou uma mudança na página, mas esse evento de clique pode não levar a uma mudança na página. Pode levar a você salvar alguma coisa em algum lugar, tal. Às vezes tem uma página HTML que parece texto, tu clica e não faz nada, não tá fazendo nada para você ver, mas pode estar fazendo algo lá dentro do negócio, salvando algum log, vendo o que escreveu, salvando o teu history, sabe lá, entendeu? Por isso que eu sempre falo, tome cuidado ao clicar em página que você não conhece. Por mais que essa página pareça que não tenha botão nenhum. Sempre tome cuidado. Uma vez que a gente sabe programar JavaScript, cara, muda muito a nossa vida, bicho. Nossa, demais. Cadê aqui os atributos que eu queria mostrar para vocês? Aqui os atributos, né? Um clique, o onload, entendeu? Tem aqui o onChange, onMouse over, né? Que é onde quando o mouse fica em cima. Quando o mouse tem uma parada que é o seguinte, né? Não sei se você já percebeu que tem página que você pode clicar, mas se você tirar sem clicar, não acontece o evento. Ó, eu vou clicar aqui, mas eu não vou soltar o botão do mouse. Eu vou tirar o mouse da tela sem clicar. Não aconteceu nada. Agora eu vou clicar e soltar dentro do componente, que é quando você dá o release, entendeu? Então tem eventos que é sobre o mouse. Deixa eu testar aqui de novo, né? Ó, então tem o mouse down e o mouse up, que é o que é interessante, quando você está rodando o cara, né? Cliquei aqui. Se eu sair, nada rolou, porque não foi o evento mouse up. Se eu soltar, aí acontece o thank you. Olha que bacana, né? Pô, show de bola para esse evento, hein? Show. Boa parte das coisas que vocês programam, você deve ter percebido isso na hora que estão usando uma interface web e tal, é que os eventos são disparados não é quando é clicado, é quando dá mouse over, entendeu? Quando dá over em cima da área do evento, né? O clicar é para começar. Ele tem que clicar e liberar em cima do evento, senão não acontece. Então são padrões que a gente já tem de uso de interface que as pessoas até esperam, porque tem vezes, acho que já aconteceu com vocês, né? Vocês clicam na parada e, caraca, não era para ter clicado. Aí tu tira o mouse de cima antes de soltar. Então, é para esse tipo de coisa aqui que vocês têm que fazer, pensando nesse usuário tadinho aí que podia estar aperreado nessa situação. Então, tem muitos eventos aqui. O mouse over para poder trocar e tal. Deixa eu ver se tem mais algum evento legal aqui que a gente pode mostrar. Tá aqui, né? O mouse up e bacana. Acho que esses eventos aqui. Event list, né? Que a gente tem que colocar aqui o botão e o clique, sintaxe, evento, função, o que capturar, né? Isso aqui é a sintaxe de event list, né? Como é que vocês vão colocar? Professor, é meio temerário esse negócio do nome do evento tá em aspas, eu poder errar? Pode ser. Ou porque talvez ele queira te dar a opção também de você criar o seu próprio elemento depois, sua própria função. Você pode fazer uma função de evento e adicionar ela ao elemento e tal, entendeu? Olha aqui, ó. Isso aqui acho que é uma coisa que eu queria ter comentado, né? Note que você não usa o prefixo on no evento. Use click ao invés de on click. Então, tá vendo aqui, ó? Click. Então você vai usar release, press, e assim não vai usar on, tá? É uma convençãozinha que a gente faz aqui. Isso aí nos eventos você coloca. Dentro do cara você coloca dessa forma aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria comentar sobre event listener. Não, acho que basicamente isso. Quem fez a tarefinha de sábado, já viu isso aqui um pouquinho, né? Porque é fazer aquela galeria de imagem e tal, então é um negócio mais suave. Então, o Advanced Listener tinha esse negócio aqui, né? Para vocês entenderem aquela função do on-click e clique, né? Tem essa diferença, a gente tira o on quando a gente está colocando, definindo esse cara. Outra coisa importante, você pode remover, a gente viu o Add, né? Advanced Listener. Você pode remover um certo listener de evento também de forma programática, entendeu? O cara terminou o negócio, você clica o botão, pronto. Não tem mais nenhum evento, você pode remover um evento do listener, caso você queira fazer um certo exemplo baseado nisso, entendeu?
Aí tem a parada do objeto de evento, né? Que eu chamo que são as callbacks. É aquele cara que você manda para acontecer alguma coisa quando aquele evento rolar lá, né? Então, callbacks de tratamento de eventos recebe como parâmetro um objeto com dados sobre o evento ocorrido. Então, aconteceu um evento, um clique, um mouse up, um texto que entrou, alguém fechou a janela, sei lá. Por exemplo, saber qual botão foi clicado no evento mouse down. Podemos recorrer a esse objeto. Então, tá aqui o botão cliquezinho, me clique, foi, a gente definiu aqui. Definimos o nosso script aqui, o nosso scriptzinho aqui embutido. Então, pegamos o botão aqui, está na variável button. Dentro do botão agora eu vou adicionar um listener de evento chamado mouse down. Lembrando, não é mais on mouse down, é mouse down. E eu declarei uma função para esse evento. Que evento é esse? Caso seja o botão 1 do mouse, ele vai colocar o botão esquerdo. Caso seja o botão 3, seja o botão direito. Professor, como é que tu sabe que o botão 1 é o botão direito e o botão 3? Não sei, cara. E se o mouse tiver só 2 botões? Vai dar errado. Tu tem que saber o hardware que a pessoa vai estar usando aqui. Ter uma noção do que vai funcionar para o negócio dar certo. Manipuladores de eventos de um dado nó também irão receber eventos que ocorrem nos filhos desse nó. Oi, pera, como é que é, professor? Se você acontece um evento lá embaixo, os caras de cima vão saber também, entendeu? Lembrando, agora se acontece um evento lá de fora, o pessoal de dentro não sabe. Então, se o botão dentro de um div é clicado, o elemento div também receberá o elemento clique. Então, todo mundo que está dentro da cadeia de hierarquia dentro do elemento está sujeito a ser notificado por aquele evento que aconteceu no elemento mais interno. Tá legal? Então, no entanto, se o div e o botão tiverem manipulador de evento, o manipulador do elemento mais específico, o botão será executado primeiro. Ou primeiro, não significa somente. Então, você pode fazer que um evento ele ative vários eventos listener de elementos separados. Olha, importante, né? Daí que eu falei para vocês que a gente tem que armar estratégia de como que a gente quer manipular alguns eventos. Porque às vezes você está querendo fazer uma coisa no elemento interno, mas na verdade você poderia pegar no elemento mais externo, porque você quer modificar alguma coisa lá fora, por exemplo. Em qualquer momento, um manipulador de eventos pode chamar o método stopPropagation. Isso fará com que os manipuladores de eventos dos ancestrais não recebam o evento. Oi, professor. Isso significa o seguinte, vamos lá. Eu tenho uma janela, dentro da janela tem uma outra janelinha, uma subjanela, dentro dessa janela tem um form, dentro dessa form tem um campo, e dentro tem um campo tem um botãozinho. Se eu clicar, todo mundo até o lado de fora recebe o evento um clique, né? Está vendo o botão um clique. Beleza. Mas eu não quero que a galera de fora, a partir da saída do form, saiba dessas clicagens. Eu não quero poluir lá fora com cliques. Então você vai colocar o stop propagation na hora que esse cara foi executado. Fez a operação que você queria, stop propagation. O que acontece? Ao terminar esse cara aqui, esse evento aqui não vai ser passado para o cara de fora. Então você só escolhe qual é o local, o evento que você quer pegar, né? Eu quero pegar o evento 2 elementos fora do meu. E eu não quero passar para o terceiro nem para o quarto. Pô, beleza. Você coloca stop propagation aqui para isso. Tem situações para fazer isso? Tem muitas situações. Basicamente em formulários, talvez você não queira, você queira controlar melhor como algumas coisas acontecem, troca de cor, não sei o quê. Ou você queira fazer eventos específicos para certas hierarquias que não queiram que sejam misturados com hierarquias inferiores. Então você usa esse negócio de top propagation para isso, tá? Esse aqui é o caso do botão clicado, né? Clicou no botãozinho, ele avisa, né? Mas não, do lado de fora ninguém vai ser instanciado ou ativado. Legal. Outra coisa são as default actions, né? Muitos eventos possuem ações padrões que são associadas a eles. Se você clicou no link, você será direcionado para o destino. Se você pressiona uma tecla abaixo, o scroll do browser será ativado para baixo. Se você clicar no botão direito de uma página, o browser irá mostrar um menu de contexto, né? Para a maioria dos eventos, os manipuladores de eventos são chamados antes da ação padrão. Olha aí a parada. Então o que acontece? A ação padrão, ela acontece quando ninguém mais é chamado. Então, você pode fazer coisas que acontecem antes desses padrões chegarem. Tipo, você pode, ao clicar, criar um evento que vai ser executado antes da página ser direcionada. Ao fazer um scroll, você pode mandar uma mensagem antes desse negócio acontecer, assim por diante.
Eu não sei se vocês já viram, assim, um exemplo disso aqui acontecer, qual foi? Eu não sei se vocês já viram que você, assim, tem certas páginas que você tá andando, aí vamos supor que você tá querendo fechar aquela aba, aí você pega o mouse, aí você tá caminhando aqui pro cantinho, aqui em cima, por exemplo. Aí tá vendo que quando eu cliquei, eu coloquei o meu mouse aqui em cima, o W3 School Try Editor, ficou selecionado e apareceu uma janelinha. Significa que um evento aconteceu ali, né? Esse cara, às vezes, separa aquele evento assim, você já tá saindo da página, você já viram assim, tá indo pra lá e aparece uma telinha. Não saia da página agora, porque o cara tá assumindo que tu vai fechar a aba, entendeu? Então ele, já tá saindo, não, visite aqui, mande um e-mail pra ganhar um cupom, tal, alguma coisa do tipo assim. É esse tipo de evento, que o cara tá esperando que aconteça, que ele quer pegar antes que, esse cara vai fechar a página, ele vai fazer alguma coisa. Ou então, um outro grande clássico que você já viram acontecer, que é uma modificação muito padrão. Às vezes você clica numa página, você quer ver o fonte dela, entendeu? Mas tem página que não deixa você abrir essa páginazinha que vocês estão vendo aqui, para evitar de você dar Ctrl V, Ctrl C, você ver o fonte. Tem página que não deixa você ver o fonte. Não, isso aqui, aí coloca uma página direitos autorais, não sei o que tal, tal. Essas são as horas que você está sobrecarregando o evento de manipulação de evento padrão. Você não está deixando o cara abrir a página de contexto, não. É porque o cara vai ver, vai pegar o fonte da nossa página, ver os nossos segredos comerciais e tal. Então, é um exemplo para vocês verem de como é que a gente consegue manipular essa percepção aí do nosso usuário com as ações padrões. É possível usar a função Prevent Default para que a garantia que a ação padrão não seja executada. Pô, professor, então eu posso evitar mesmo? Pode. O cara não pode abrir a página, não pode ver fonte, não pode fazer nada, não pode dar scroll down, tem que ficar preso aqui, beleza. Let link, advance link, um clique. Pô, o usuário não será encaminhado. Prevent Default. Então, ao cara clicar aqui nesse link, ele não deixa o cara sair, né? Isso pode ser usado, por exemplo, para criar os seus próprios atalhos de teclados ou menus de contexto. Então você pode fazer o seu, tipo, vamos supor que você quer fazer uma... Isso aqui, qual é a coisa mais comum disso aqui acontecer? Você está fazendo uma aplicação web que você não quer que o browser ou as coisas do browser sejam muito utilizadas. Você não quer que a pessoa utilize o browser para navegar dentro da aplicação. Use a própria aplicação para navegar, né? Então você pode trocar as formas como o browser, os comandos do browser, algumas coisas, só pelo teu contexto, pelo teu menu. Então é o nível de personalização a mais que você consegue dar, ou o nível de controle a mais que você dá para você. Aquilo que você não quer que o usuário veja, aquilo que você quer que o usuário veja, aquilo que ele pode fazer, que não pode fazer. Tem cara daquelas aplicações bem fechadinhas. Exemplo, faz um sistema de compras de um lugar fixo. Eu vou fazer um sistema web para funcionar como caixa de uma loja que eu estou fazendo um serviço lá, tal, e o cara quer que eu mude o sistema dele de software local para um sistema web. Então tu não quer que o usuário fique mexendo no negócio. Cara, tira a tela de contexto e tal. Aquilo ali é uma interface para o cara registrar compra, emitir nota fiscal. Então você tira essa personalização do usuário com esse tipo de coisa aqui, tá? Então é um exemplo do Prevent Default que a gente tem aqui. Evento de teclado, né? Lembrando, todas as nossas teclinhas aqui tem o seu código. Você pode associar eventos a cada uma dessas teclas aí. Event key, entendeu? Então não é no on key down, é no on event, né? Então no key down é function. Aí esse evento aqui, ao acontecer, ele troca aqui um espacinho aqui. Então é exemplo bobinho aqui, né? Você poder colocar. Tem o key down, tem o key up, tem o key press, entendeu? Que é o cara que está sendo digitado quando a pessoa está digitando coisas, tal, alguma coisa do tipo assim. Professor, qual é esse cara? Onde que a gente usa esse cara aí? Você já deve ter visto alguns tipos de interface onde a pessoa está digitando uma string e ele está tentando encontrar qual é a string que mais próxima daquela que ela está digitando, aquele autocomplete, né? São com esses eventos aí que ele está trabalhando. Ele está detectando o que a pessoa está digitando, montando a string e tentando ver o que ela está fazendo para tentar acertar ou sugerir a palavra correta aí. São eventos, são coisas que a gente pode tentar detectar e fazer alguma coisa enquanto é isso. Tá? Outro exemplo disso aqui, né? Vamos supor, tu tá no WhatsApp, né? Tu tá numa ferramenta de comunicação web, né? Esses eventos sendo detectados são mandados para a pessoa que está no outro lado na conversa contigo para dizer que você está digitando alguma coisa, né? Acontece aquele evento clássico, né? O cara passa uma hora digitando, aí quando ele aperta Enter, foi, é isso, ou sim,
Pô, valeu. Passou uma hora digitando, né? Pô, o cara tá digitando uma tese de doutorado, hein? Não, valeu. É isso mesmo. Então, pô, valeu. Com o modo das teclas Shift, Ctrl, Alt e Meta, né? Que é no caso do comando do Meta, também gera eventos, né? Então, Shift Key, Ctrl Key, são as teclas do tecladinho, né? Que a gente tem aqueles eventos clássicos. É para vocês detectarem. Não são muito comuns, tá? Por que isso, professor? Por quê? Porque hoje em dia a gente tá no mundo do celular, cara. No mundo do celular. Tu não vai querer fazer um negócio que só funciona de uma forma genérica, só vai funcionar para teclado, né, cara? Então, cuidado e tal. Teclado digitado virtual talvez não possa funcionar da mesma forma. Então, tem coisas que a gente tem que setar, mas para aqueles sistemas específicos, você vai fazer um sistema para ser implantado num certo lugar, num certo hardware que eu conheço, tal, para que você conhece bem as variáveis, aí você pode ser mais específico nos eventos que você está manipulando, tá? Mouse down, mouse up, aqueles eventos que a gente falou aqui, né? Mexer coisas baseado nos eventos que o mouse pode fazer, beleza? Isso aqui um exercício onde você, ao clicar o evento, ao clicar ele cria um botãozinho e tal. Então, eventos de mouse, né? Mouse over, mouse alt e mouse move. Barra de rolagem tem o scroll. Elementos em focos tem o focus e o blur. Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Carregamento da página tá do launch load ou before load. Formulário submit and change. Então, assim, tem evento que ao você submeter, faz alguma coisa. Avisa alguém, não sei o que, dispara, dá um outro negócio, salva um cookie, não sei o que. Ou mudar, o cara tá alterando alguma coisa da edição aqui, o que ele tem que fazer, alguma coisa pro tipo. Então, tem vários eventos aí. Outra coisa interessante é que é o seguinte, os atributos do HTML também podem ser utilizados para você detectar esse tipo de coisa, né? Então, a parte de eventos ele é muito rica dentro desse negócio. Então, eu acho que não vale a pena ficar comentando demais, porque também você não vai conseguir decorar tudo. Mas eu acho que para mim é importante que vocês saiam dessa sessão aqui dos eventos com duas coisas na cabeça. A primeira coisa na cabeça, cara, dá para colocar evento em tudo. Ponto. Se vocês saírem daqui lembrando que, cara, no texto eu posso colocar evento, no botão eu posso colocar evento, na janela eu posso botar evento, naquela coisa do canto eu posso... Se vocês lembrarem que vocês podem colocar evento em tudo, cara, vocês já estão com metade do caminho andado aqui nessa parte de como fazer uma tela bem, uma interface bem bacana com o JavaScript. 2. Vocês lembrar que vocês podem manipular as estruturas tanto do documento HTML, tanto quanto do documento CSS em tempo real de execução. Você pode adicionar mais bullets, adicionar mais elementos, adicionar mais painéis. Você pode trocar a configuração de cores ou de tema de certos elementos específicos da página inteira. Então, se vocês lembrarem desses dois caras, cara, para mim vocês mataram boa parte daquilo que é importante a gente lembrar sobre quando a gente está falando de eventos e árvore DOM. Acho que são os caras que são bem, bem legais a gente lembrar aí. Esse aqui é o exemplinho, né? Ó. Com o mouse over. Isso aqui é coisa do próprio HTML, né? Esse estilo, ó, quando o mouse over tá black, se não tiver, vai ficar branco. Então, basicamente, passou o mouse, ele fica em cima. Tirou, ele voltou pro cara aqui. O HTML, ele tem as funções dele que são propriamente dinâmicas, tá? Então, assim, tem que lembrar, a gente está falando dos eventos dinâmicos que o JavaScript pode pegar manipulando a própria página. Mas o HTML sozinho também já tem um poder de expressão muito grande. A maior parte dos browsers já tá começando a ficar habilitado, já está quase habilitado, 100% habilitado para o HTML5. E HTML5, cara, tem um poder de expressão muito grande. Então você pode manipular as duas coisas, caso você queira. O negócio é combinar com o que você vai querer fazer a parte dinâmica do negócio. Então, tem coisas que você tem que tomar cuidado para não ficar pirado demais, sendo que dá para fazer muito mais simples no HTML. Aí tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu achei bacana, né? No mouse over, né, tá esse cara aqui. Aí no mouse alt, esse aqui agora ele tá usando quando o mouse fica em cima e quando o mouse sai, né? Então, quando o mouse está em cima, ele seta a cor, o background para branco e seta o estilo para black, né?
Quando o mouse sai, ele remove a propriedade cor e remove a propriedade background. Olha o que é doido, né? Então, assim, você pode fazer umas coisas bem diferentes aí programando esse negócio. E o mais importante de todos, eu acho que esse aqui que é realmente o poder mais legal, você associar funções. Aí, professor, JavaScript, exatamente. JavaScript é função, galera. Então, no mouse over, chama a função handle mouse over. No mouse out, chama a função mouse handle mouse out. Qual é o bacana disso aqui? Eu acabei de tirar uma coisa que era programática que ficava no HTML e passei agora a botar dentro do meu código. Se eu precisar modificar alguma coisa desse comportamento, eu não mexo no HTML. O HTML fica com conteúdo. Quem mexe com essa parte de modificação já vai ser uma coisa programática. Então a função render mouse over, o que vai fazer? Ó, aquilo que a gente viu lá. Elemento, style, background black, elemento style, remove property, color. Então, tudo que a gente viu acontecer lá dentro do... Esse cara aqui estava acontecendo dentro do HTML, aqui agora está acontecendo programaticamente dentro do JavaScript. Professor, o que é melhor fazer dentro do JavaScript ou dentro do HTML? Eu gosto de dizer sempre o seguinte, padrão de projeto. Não é padrão de projeto, é a filosofia do padrão de projeto. Aquilo que modifica mais deve ser colocado no lugar que é mais fácil de modificar. Aquilo que é raramente modificado, deixa no lugar que raramente precisa ser mexido. Então, assim, se é um elemento que você vai mexer muito pouco no HTML, nunca vai, raramente, deixa no HTML, entendeu? Agora, vai ser uma coisa que, pô, reiteradamente vão trocar, porque vão mexer na interface, vão mexer na cor, não sei o que, papapá, vão querer colocar coisa diferente. Não brinca, põe no código. Porque dentro do código vai ter um controle de versão, vai ter branch, vai ser um monte de coisa que fica mais fácil você manipular a mudança. Então, deixa no HTML aquilo que é mais estático, aquilo que você sabe que não vai mexer, que não vai ter muita probabilidade de ser alterado com muita frequência. Mais frequência, mais controle, mais investimento. Menos frequência, pouca frequência, nenhuma frequência, menos controle, menos investimento, menos dor de cabeça, tá? A gente só investe grana naquilo que dá trabalho de manipular, de administrar. Vamos lá. Opa, vamos lá. Considerações finais. Ainda não, né? Deixa eu fazer umas considerações finais aqui sobre sobre classes aqui, pessoal. Antes de eu começar a chamar o nosso intervalo para depois a gente fazer as considerações finais aqui do curso e passar para vocês a tarefa, né? Então vamos lá. Eu queria falar sobre classes aqui com vocês, sobre isso aqui, ó. Cadê classes? Tá aqui. Cara, o que eu vou dizer é o seguinte. Eu tinha comentado com vocês que classes são templates, né? O pessoal de JavaScript, eu falei para você que o ideal seria que vocês usassem as classes como uma forma de uniformizar a criação de objetos de vocês, entendeu? Então, o bacana dessa página aqui é que ele vai mostrar para vocês os exemplos mais simples, né? Como vocês poderiam fazer. A classe do construtor, a classe, a declaração dos tipos e tal. Não é, lembrando, sempre não é uma classe JavaScript não é um objeto, né? A gente está usando ela para criar outros objetos, entendeu? Como é que a gente deve instanciar os caras, fazendo como a gente faz, como o método construtor tem que ser colocado. O método construtor deve ser utilizado para inicializar as propriedades do objeto. Por isso que eu digo aqui que você não declara os atributos da classe de vocês no corpo, vocês inicializam ele no construtor, que eu acho que é a melhor forma, entendeu? Os métodos de classe, quando estão estáticos, não precisam ser instanciados. Aqui tem um exemplinho aqui de como é que a gente pode fazer ele bem básico aqui. Acho que esse cara aqui é bem bacana mesmo, o exemplo do carro. Suporte para browser. Cara, supostamente uma parte deles atualmente deve estar funcionando, tal, alguma coisa do tipo assim. Um exemplo que eu queria falar era também sobre esse negócio sobre hosting. O que é hosting? Que eu queria comentar, entendeu? É
o comportamento default do JavaScript de mover declarações para o topo. Então, assim, lembrando aquilo que eu comentei na aula passada. Lembra que vocês, quando estão comentando, acho que vocês vão ver muito código JavaScript onde a pessoa está desenvolvendo e ela declara a parada em qualquer lugar, né? Declara em qualquer lugar a parada. Entendeu? Quando você declara em qualquer lugar a parada, para você funcionou, mas o JavaScript ele gosta de organizar as coisas. Então, ele normalmente ele dá um fetch, né? Entendeu? Você, em tese, acha que você está usando a variável antes dela ser declarada, entendeu? Mas o JavaScript consegue ajustar isso observando, fazendo esse processo aqui de hosting, entendeu? Então, o que significa? Você pode utilizar uma variável antes de declarar ela. Como é que é, professor? Eu declarei ela aqui embaixo e usei ela aqui em cima. Então, precisa fazer isso? Não precisa fazer isso, entendeu? Se você não fizer, a legibilidade do teu código agradece muito, os teus amigos vão agradecer muito. Então, evitem, de preferência, forçar muito a barra com hosting, tá? Acho que era uma coisa importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira comentar aqui, antes de a gente fechar aqui o intervalo. Não. Acho que é isso aqui mesmo. Galera, são 10 para as 8, eu vou fazer um intervalo aqui de 15 minutos, mais ou menos 15, 25 minutos. Aí, 15 a 20 minutos, aí a gente volta aqui às 8h10, tá legal? Então, intervalinho para vocês aí. Segunda-feira, antes de um feriado que não vai acontecer para todo mundo aí. Vamos lá, vejo vocês até daqui a pouquinho. Para quem tá vendo a gravação, é só um segundo. Valeu! Senhoras e senhores, continuando aqui, retomando aqui da nossa pausa, vamos fazer as considerações finais aqui em relação ao material que a gente apresentou e obviamente, eu vou apresentar outras coisas que eu tenho interesse, assim, como professor de fundamento de JavaScript, de linguagem, eu acho que é chover no molhado falar algumas coisas específicas sobre a linguagem. É o que a gente viu, né? Primeiro, a gente viu muito sobre o histórico da linguagem JavaScript. Por que é interessante a gente entender o histórico da linguagem? Eu comentei isso durante a aula presencial na semana passada. Eu acho que é importante retomar aqui alguma das coisas que a gente viu lá. JavaScript é uma linguagem que não é nova, assim, não nasceu semana passada e tal. Ela já existe há muito tempo. Ela nasceu em 92, 93 e tal. Começou a ficar popular agora, depois de 2010. Antes tinha muito problema de compatibilidade. O que é isso? Tinha browser que não executava todos os comandos, tinha browser que executava, tem browser que executava algumas coisas que não executava. Então, o que acontece? Quando você vê um negócio que executa mais ou menos em tudo, cara, ninguém usa muito bem, então você não tem todo aquele potencial. Mas tinha nichos onde ela era muito utilizada. Que nichos era esse? Quando você tem aqueles aplicativos que funcionavam em lugares muito fechadinhos, tipo, o supermercado, não sei o que, tal. Se vocês verem, já tinha esse tipo de coisinha acontecendo antes, entendeu? E obviamente vocês veem exemplos que eu fiquei zoando durante o curso todo com a Caixa Econômica Federal. Que eles começavam a usar a programação web muito antes, só que assim, eles usavam provavelmente a engine do JavaScript da Microsoft, né? Então eles não usavam o JavaScript normal, como deveria funcionar em todos os browsers, não. Tá lá aquela restrição lá, só funciona no Internet Explorer, não funciona nem no Edge, só no Internet Explorer. Então assim, já tem coisa funcionando há muito tempo sobre isso aí, só que o histórico da linguagem leva a gente a pensar o seguinte, ela depende de um acordo. JavaScript é só um apelido, né? Ekman. Então ela é um acordo de um monte de gente para que ela funcione. E o bacana é que a partir de 2015, que não faz nem 10 anos, é que ela realmente ficou muito popular. Então a parte de programação web, como a gente conhece hoje, como ela deslanchou hoje, começou muito em 2015. E tem uma razão importantíssima por trás disso, que a gente não pode nunca descaracterizar. Celular, galera. Celular é, sem dúvida nenhuma, o principal motor da forma como o JavaScript está caminhando, está se desenvolvendo, porque a gente tem muita demanda por sistemas web agora. Ninguém mais. Assim, é raríssima a situação de você ver sistemas ainda serem feitos localmente. Tipo assim, o sistema feito para o Windows, sistema feito para Linux. Não. A maior parte das pessoas, a maior parte dos lugares dá preferência por sistemas web. Por quê?
é muito menos complicado de dar. Assim, é complicado a manutenção do sistema web. Não vou dizer, não é complicado. Quer dizer, não é fácil, é complicado. Mas é mais complicado ainda tu dar um sistema Windows, um sistema Unix, um Android, não sei o quê. Cara, é muito mais complicado trabalhar com o sistema nativo do que com o sistema web. Então, assim, as premissas são diferentes, as premissas são mais generalistas, entendeu? Então, tem coisas que você vê que realmente faz mais sentido. E se vocês olharem, vocês vão ter mais demandas como desenvolvedores para fazer uma coisa para uma plataforma mobile, como Android ou iOS, do que para o Windows, do que para o macOS, do que para o Linux. Então, a demanda é diferente. A demanda potencialmente é muito maior para sistemas web pela adoção, pela quantidade de clientes potenciais, pela quantidade de dinheiro que envolve. Então, o histórico da linguagem leva a gente a ver isso. Outra coisa que o histórico da linguagem vê, a gente consegue observar pelo histórico da linguagem. A gente não deve programar ela com a mesma cabeça que programa Java. A gente não deve programar ela com a mesma cabeça que programa C++, Python, entendeu? Por quê? Porque ela tem um objetivo, ela tem um uso, ela foi desenhada, ela foi projetada para um certo local. E é nesse local que ela faz aquilo que ela tem que fazer. Então, assim, tem a forma JavaScript de programa orientado a objeto, tem a forma JavaScript de programa orientado a evento, tem os hacks que você tem que tomar. Tem muita coisa que exige detalhe, mas o importante é vocês perceberem que vocês vão desenvolver melhor, vão performar melhor no JavaScript se programarem web da forma como ele foi pensado em programar. Não tente programar igual. Eu sou um xiita da orientação a objeto, vou programar igual o Java. Cara, vai dar muito errado, vai dar muito errado. Porque você vai criar um problema que você deveria resolver com programação orientada a objeto, ou com programação estruturada e tal. Programe como JavaScript foi feito para programar. Entenda a linguagem, entenda a nuance dela. Lembrem aquela parada que eu falei para vocês. Comida oriental, ela foi feita para comer com palitinho. Comida ocidental, com garfo e faca. Se você vai comer com garfo e faca uma comida oriental, você talvez não vai comer igual como a gente come aqui. E a gente não come com palitinho a comida ocidental da mesma forma como a comida oriental. Tem a forma de comer também que muda. Então, programe da forma certa usando a linguagem JavaScript, que vocês vão ter muito menos problema para fazer isso. Por que eu digo isso? As linguagens de programação também são como linguagens humanas. Não querendo fazer uma filosofia muito pesada, são como linguagens humanas. Elas têm forma de expressão, têm forma de pensar, têm forma de usar únicas. Tem palavras que não são traduzíveis de uma linguagem para outra. Tem formas que a gente não vai traduzir. Tem coisas que só dá para programar em JavaScript da forma como você quer. Não dá para programar em Java. Você vai programar parecido, mas ser igual. E assim por diante. Então, entre na linguagem. Entrem na linguagem, adotem ela, usem ela, tal. Não tentem imitar ela com outras linguagens. Obviamente, vocês vão sempre utilizar as premissas de programação, lógica, tal. Mas não tentem importar a forma como você programa de outra linguagem para ela, porque vai dar errado, tá? Então, assim, estruturas básicas dos operadores, que eu gosto de falar aqui, assim, que eu acho que a principal coisa que vocês têm que prestar atenção é, tipagem de dados. Cara, essa talvez seja a maior fortaleza do JavaScript e também a maior fraqueza do JavaScript. Qual é? Não ter tipo de dado. O tipo de dado é orientado ao valor, não à variável. Isso permite uma velocidade de programação, isso permite uma agilidade de desenvolvimento altíssima, mas se você não toma cuidado, você torna o seu código legível. Então você tem que usar isso ao favor do desenvolvimento, não contra o desenvolvimento. Lembra aquilo que eu gosto de falar? Programar não é só acertar caso de uso, programar não é só cobertura de código, programar é fazer código que alguém vai conseguir manter vai ler o teu código fonte e entender daqui a 5 anos. Por quê? A gente acha que o teu código vai funcionar daqui a 5 anos, daqui a 5, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Tem código que está rodando hoje que foi feito 10 anos atrás. Então, assim, por bons desenvolvedores. Então, acho que isso seria uma coisa que vocês deveriam buscar, almejar, entendeu? Fazer esse código que vai um pouco além de acertar coisas. Ele é fácil de manter, ele é fácil de expandir, ele é fácil de entender. Então acho que isso aí é um negócio bem legal de fazer. E aí vem a minha primeira comparação aqui, cara. Quem de vocês aí
já programou com JavaScript? Levanta a mãozinha aqui na interação, aqui na caixa de texto que eu quero ver. Quem de vocês já programou com JavaScript antes aqui? Já estava programando com JavaScript? Levanta a mão aí. Já tenho três, quatro. Vamos lá. Quatro pessoas de 16 aí. Vamos lá, pessoal. Das pessoas que não programam em JavaScript, que não programam em JavaScript, assim, nunca programam em JavaScript, excluindo essas quatro pessoas que levantaram a mão agora. Dessas pessoas que não levantaram a mão, quem já programou ou programava em Python aí dentro? Gabriel, Lucas, quem mais? Vamos lá. Todo mundo levantando a mão aqui. Tenho três pessoas. Quem mais levantou a mão aí? Ícaro. Programador Python. Quem programou aí? Pode abaixar a mão, galera. E quem de vocês já programou aí? Quem já tinha programado em Java? Programado em Java? De que tá na sala? Mais gente, né? Seis pessoas de Java. Olha uma coisa importante aí, né? Python não tem uma tipagem, mas assim, a forma como JavaScript é desenvolvida, como você programa JavaScript, dá uma liberdade muito superior de Python. Então, a maioria de vocês aqui tem mais costume de Java. Então, assim, é uma linguagem que, se você não tomar cuidado, você pode levar uma coisa dessas outras linguagens para ela. É uma coisa bem. Tem que tomar bastante cuidado com o JavaScript nesse ponto aí. E aí vem a parada de a gente falar de TypeScript. Por que eu queria falar de TypeScript? Eu até deixei aqui um texto aqui para a gente olhar, entendeu? O que aconteceu, cara? Muita gente percebeu durante o uso de JavaScript, entendeu? Que JavaScript, por causa do Node, também dava para ser utilizado para programar back-end. Então, se a galera programava front-end no browser, mandava ver, fazia o que a linguagem queria fazer, tal, papapá. E aí começaram a programar com Node, começaram a fazer coisa para back-end, entendeu? Só que o que aconteceu? JavaScript começou a se tornar um pouco mais complexa. E por que as pessoas escolheram programar em back-end e front-end com a mesma linguagem? É uma questão, galera, de economia, tá? Você ter dois times de duas pessoas que conhecem linguagens diferentes é mais caro. Então, assim, todo mundo sabe a mesma linguagem, todo mundo programar, é linguagem de programação, programação, bicho, vamos lá programar back-end, entendeu? Então, aconteceu. O problema todo é que programar no browser é uma coisa, exige certos tipos de conhecimento. Agora, quando você vai programar back-end, que você vai fazer aqueles métodos, aquelas funções clássicas, negócio normal, cara, aí muda um pouco a forma como você programa. Você não programa a linguagem já não serve mais da mesma forma. Aquele monte de coisa bacana. Tipo, é só lembrar. Você vê aquele monte de forma a gente manipular árvore DOM, CSS, não sei o que, não tem utilidade nenhuma. Falando em back-end, pô. Tu vai fazer o quê? Não tem página, não tem CSS. Vai manipular dado, entendeu? Aí, cara, lá dentro, orientação objeto faz uma falta, rapaz. E o que é a galera? A galera começou a pensar como é que poderia tornar a linguagem JavaScript um pouco melhor, ou um pouco mais adaptada para aquilo. Aí criaram o TypeScript, mas o TypeScript não está aí só para isso, entendeu? Olha a parada toda. TypeScript é convertido para JavaScript, cara. A gente consegue programar TypeScript no browser, mas no browser ele não converte, ele não roda TypeScript. Quando você vai programar TypeScript para navegação web, o seu código, antes de ser rodar qualquer coisa, ele é convertido em JavaScript de novo, entendeu? Então, TypeScript é JavaScript puro, entendeu? E JavaScript é TypeScript, entendeu? Aí o que é legal, como o TypeScript é convertido para JavaScript, todo o código JavaScript também é TypeScript. Basta tu alterar, como ele está falando aqui, alterar o arquivo JS para TS. Por quê?
Se o código TypeScript vai ser convertido para JavaScript, JavaScript não é convertido, já está em JavaScript. Então, assim, é, a parada do JavaScript, do TypeScript, conseguir observar, suportar biblioteca, não sei o quê, tá tornando o TypeScript muito interessante. Mas qual é a diferença dos caras dele? Cara, é que aí é brincadeira. TypeScript, diferente do JavaScript, já não é uma linguagem orientada ao template, como a gente viu dos objetos. TypeScript já realmente já tem uma parada orientada a objeto. Assim, o interpretador da linguagem, daquele que você desenvolve, já te dá o suporte de você programar como você programaria basicamente, entendeu? Uma linguagem orientada a objeto mais padrão, entendeu? Então aí que vem um negócio bacana. E a outra coisa o que eu digo mais importante, o pessoal diz aqui em cima, né? Para ver que é uma que aparece primeiro. Tipo. JavaScript provê tipo estático. Você define o tipo da linguagem na hora que você está desenvolvendo. Então, assim, cara, esse cara aqui, querendo ou não, ele, ao mesmo tempo que resolveu um problema, ele também tem suas diferenças para o JavaScript, mas ele resolveu um problema sério de JavaScript, que é uma liberdade absurda pela não tipagem causar problema de manutenção de código, entendeu? Agora não, TypeScript tu vai colocar, tu tem que dizer o tipo da variável. Mas o problema não é da declaração da variável, que isso não é um problema. Não declarar é o tipo da função, o tipo de retorno da função, parâmetros da função. Lembra aquele exemplo que a gente viu ali dentro? Eu só consegui saber o tipo é, da variável paper porque eu estava vendo que estava acontecendo um incremento numérico nela. Antes disso, cara, podia ser qualquer coisa a variável paper dentro da classe grupo de trabalho lá que a gente viu no exemplo. Então aquele negócio ali cria uma dificuldade para quem está desenvolvendo muito grande, porque você está começando a desenvolver um negócio, tu vê um atributo daquele, tu vai fazer um método, cara, que tipo que é esse atributo, cara? Aí tu vai ter que abrir um outro lugar, um outro código, abrir alguém, conversar com alguém para descobrir o tipo que tu tá trabalhando. Cara, que problemaço, entendeu? Então, a curva que a gente tinha que vencer no JavaScript para tentar se segurar, o TypeScript já segura por natureza. Obviamente tem as outras vantagens aqui que a gente vai falar melhor quando a gente tiver no final desse mês agora de setembro. A gente sim vai se encontrar de novo no curso de TypeScript, entendeu? Aí a gente vai falar melhor sobre as outras coisas, mas eu queria falar desse pulo porque o pulo de JavaScript para TypeScript foi muito impulsionado pelo desenvolvimento back-end, tá? As pessoas queriam desenvolver de forma mais profissional e melhor orientado objeto no back-end usando a linguagem JavaScript, mas viram que estava complicado fazer manutenção, entendeu? E principalmente por uma coisa que eu acho que é fantasticamente elegante em programação orientada a objeto, o uso de interfaces. TypeScript suporta o uso de interface, cara. Então aí, brother, interface você tem contratos, você consegue fazer sobrecarga, você consegue fazer polimorfismo de uma maneira muito mais conhecida, muito mais famosa, muito mais fácil de entender do que você teria que fazer se não tivesse esses caras. Então, quem quiser ler, eu posso botar depois esse artigo aqui, a diferença, mas esse artigo aqui vai estar na documentação do curso de TypeScript que a gente vai ter logo mais, tá? O que eu queria montar aqui com vocês, antes de passar o tutorial, é passar uns links que estão aqui no final do curso, nessas referências aqui, ó. Por que esses links são recomendados, pessoal? Usem eles como referência, usem eles como guia, usem eles para se aprofundar. Lembrando, esse curso aqui é fundamento de JavaScript. Eu comentei com vocês, cara, daria para fazer um Web Academy inteiro só de JavaScript, se a gente quisesse, cara. Então, o primeiro cara que eu recomendo fortemente, talvez seja. Assim, se eu tivesse que escolher só um para vocês fazerem, um tutorial, ou uma leitura, uma referência, é o guia do Mozilla, da Mozilla Foundation. Cara, o guia deles é muito legal. Recomendo, quem puder ler em inglês, lê em inglês. A inglês eu achei que está melhor do que a tradução em português. Apesar da tradução em português estar muito boa. Mas eu recomendo vocês olharem essa documentação toda em inglês, tá? Como é que ele está separado aqui? Tem a parte aqui avançado, tem a parte iniciante. O que é que vocês deveriam ler a partir de agora aqui? O que vocês viram comigo seria o equivalente aqui do completo iniciante e guia de JavaScript.
O que vocês deveriam ler com um pouquinho mais de atenção, quem quiser se aprofundar um pouco mais, entendeu? É a parte de APIs, aplicações para clientes. A gente viu Clojure, entendeu? Fechamentos aqui, a gente viu esse cara aqui. O ideal seria vocês verem um pouquinho mais, tá? Ver um pouco mais a fundo sobre Clojures. E na parte avançada, herança e cadeia de protótipos, né? Para vocês entenderem como é que vocês encadeiam a herança dentro do JavaScript. Literalmente para economizar, ficar fazendo aquele negócio que eu falei ainda agora, de toda hora ficar tendo que modificar um monte de variáveis em um monte de lugares para as mesmas coisas. Não, altere um lugar só para todo mundo. Gerenciamento de memória. Cara, esse cara aqui, eu vou dizer, muita gente passa sem olhar para isso aqui e na hora que está fazendo um software profissional, entregar um produto de verdade, não sabe por que está lento, não sabe por que está pesado o site, por que está com problema e tal. Cara, isso aqui eu acho mandatório. Saiu de programação coisa básica, monitorar de evento, entender como funciona o ciclo de memória daquilo que vocês fazem no JavaScript. Galera, isso aqui não tem igual. Vocês têm que entender como é que o JavaScript aloca a memória, como é que ele desaloca a memória, como é que ele inicializa, como é que o coletor de lixo dele funciona, quais são as limitações que esse cara tem, entendeu? É importante você saber isso porque é interessante vocês utilizarem o conhecimento que vocês adquirirem sobre o Garbage Collector para tornar o código de vocês mais eficiente. Cara, tipo desalocar de maneira explícita uma referência de alguma coisa que ocupa muito espaço que você não está utilizando. Ah, não, isso aí vai deixar que o coletor... Não, cara. Tenta de alguma forma explícita tirar a referência daquele cara lá, entendeu? Por quê? Para evitar deixar coisa a mais aí e tal. Então, assim, não quero que vocês... É bom conhecer, saber o que vocês podem fazer para melhorar algumas coisas quanto a isso, tá? Tem coisas que dá pra fazer, tem coisas que é automático, dependendo daquilo que você vai fazer, talvez não seja muita coisa. E outra coisa é esse modelo de concorrência aqui. O que significa? O que você consegue deixar em paralelo? O que você consegue deixar rodando empilhado dentro do negócio? Como é que funciona a gerência de loops, de memória aqui? É interessante vocês entenderem como funciona a pilha da linguagem, como é que a RIP está trabalhando lá dentro. Então eu acho bacana a gente, quando sai da parte de fundamentos, a gente acessar essas informações aqui. E esse tutorial aqui da Mozilla Foundation tem muita coisa legal, vale a pena ler, não demora muito, é uma coisa de referência e tal. E tem tudo aquilo que você, assim, tipo, aquelas avaliações que eu estou passando para vocês são tiradas daqui porque elas são feitas para isso, para pessoas que estão dando aula ou vão fazer algum curso usarem como referência e tal, tá legal? Então, tem aqui boa parte do material que a gente teve aqui. Tem coisas que a gente não viu, que são as promises, que eu acho que vocês deveriam ver também. Para mim, uma recomendação, vocês verem um pouquinho de promises. E outras coisas a mais aqui. Curiosidade e tal, lenho e tal, eu acho que vale muito a pena. No tutorial da Mozilla, na referência da Mozilla. Cara, olha o legal. Esse cara aqui é uma aplicação, tá? Vocês podem baixar, usem o Yarn. Isso aqui não precisa, precisa nem estar usando na web se você não quiser, tá? E tem muita coisa que dá para fazer, tipo aquele exemplo lá do W3 School. Você pode fazer algumas coisas aqui dentro, ele tem alguns lugarzinhos aqui que você pode fazer, compilar aqui dentro, brincar aqui dentro da interface. Outro lugar que eu acho bacana vocês virem aqui é o javascript.info, entendeu? O que acontece aqui, bicho? Aqui já é um outro tipo de documentação, entendeu? Aqui são artigos sobre vários dos temas que a gente falou aqui na aula. A parte dos fundamentos que a gente viu aqui, entendeu? A gente viu boa parte desses caras aqui. Agora, galera, o que eu acho que tinha que estar na vibe de vocês? Olharem isso aqui, ó, Code Quality, cara. Vê essa sessão. Por favor, cara, façam um favor, vocês venham aqui. Debugar no browser, estilo de codificação, quais são... Ele dá dicas de como é que você tem que fazer, o que não é obrigado, o que é obrigado.
O que que é coisa de iniciante que não deveria fazer? Galera, vai montar. Se vocês já estiverem montando, ou estiverem pensando em montar o timezinho de vocês de hands-on, cara, é minha recomendação. Você já poderia usar essas regras aqui como codeline da equipe de vocês, cara, entendeu? O bacana, ensinando exatamente tudo que você precisa fazer, os melhores tipos de táticas e práticas de programação para a linguagem JavaScript, porque é isso que é o importante. Às vezes a melhor prática de programação para Java não é a melhor prática de programação para JavaScript. E onde é que tu sabe, cara? Brother, aqui estão os profissionais falando para você. Os caras já viveram esse problema, cara. Já viveram esse problema. Então, vai nele e segue essa dica aqui. O teu código fica melhor, fica mais profissional. Isso aqui que eu acho legal. Como fazer nesting, como fazer as opções, declaração de funções, guias de estilo. Cara, olha aí, tem o Google JavaScript Style Guide. Então, assim, pô, tu vem aqui, como é que o Google gosta que os seus desenvolvedores desenvolvam, façam os seus códigos em JavaScript? Tem aqui. Então, assim, é uma ótima referência. Cara, recomendo vocês virem aqui. Tem os links aqui, as sugestões de link para JavaScript e tal. Então, vim aqui nessa parte do Code Style. Cara, não vai. É linda, cara. Então, eu acho bacana. Automação de teste com Mocha. Então, pô, vou fazer um. Vocês vão estar no hands-on. O que, que a gente vai utilizar para fazer automação de teste no nosso front-end? A gente vai fazer JavaScript, TypeScript e tal. Pô, vai fazer JavaScript, pô. Como é que a gente automatiza teste? Então já vem aqui e tal, papapá, olha a parada. Então, esse tutorial aqui do javascript.info, eu recomendaria fortemente vocês adotarem ele, consultarem ele. Eu acho que é um negócio bacana para quem está aprendendo a linguagem. Tem as outras coisas aqui, né? Tipos, recursão, o old-var, fazer o schedule, function binding, configuração de objeto, prototypes, aqui é a parte de classe de novo, aqui promises. Então eu acho que é um tutorial legal. Não fica, e não é por último que é menos pior, cara, o da Angular University. Cara, o Angular é um framework poderosíssimo, famosíssimo, presente, muita gente usa, um monte de lugar tal. Talvez não seja tão poderoso, não esteja tão popular atualmente como o React, alguma coisa do tipo assim, mas, cara, o tutorial deles é muito bom para aprender JavaScript, cara, entendeu? Então, recomendaria vocês, para quem vem de Java, ó, JavaScript for Java Developers. Pô, cara, olha aí, bicho. A Isabela tá fazendo um comentário muito legal aqui, ó. Angular me surpreendeu demais como o primeiro framework, muito amigável para iniciantes e dev web. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente não precisa já começar no cara mais complicado, não. A gente pode galgar. E, assim, como muitos de vocês aí já tinham programado em Java, eu já tinha percebido por alguma noção, alguns comentários, alguns códigos que eu já vi aí. Cara, deu pra ver o sotaque Java de vocês em alguns lugares, entendeu? Então, assim, é uma literatura que vale a pena ver, cara. Entendeu? Por quê, tal. Então, assim, explica as diferenças, o que você tem que tomar cuidado, tal, aquela parada toda. Então, assim, o Angular tem muita coisa bacana. A documentação dele não é só para quem desenvolve Angular, é para quem desenvolve JavaScript, entendeu? Então, vocês vão entender muitas das coisas de outros frameworks, ou até entender por que um outro framework é melhor ou pior que o Angular em certo aspecto. Você tem que ler uma parada dessa aqui. Então vale a pena, eu digo que não é desperdício de tempo nenhum você investir dando uma estudadinha mais divertida aqui, mais legal na documentação desse cara. E obviamente aquele que a gente estava usando aqui durante a aula, que é o pessoal da W3 Schools, entendeu? Então assim, o tutorial deles é bem bobinho, bem legal. Eu acho que eu usaria ele mais como referência para algumas coisas do que tutorial em si. Quer ver alguma coisa sobre constante? Vem aqui rapidinho, pô, dá Ctrl+C, Ctrl+V, ou Ctrl+V, ou Ctrl+F, né, Ctrl+Find. Procura aqui, vê o exemplo, usa como é que tal. Então, assim, cara, é muito legal. Aqui a referência para encontrar coisa aqui é muito fácil. Então, eu usaria esse cara aqui como uma referência para encontrar código exemplo para fazer coisas.
Então eu acho que esse cara aqui ele tem um objetivo muito legal. Recomendaria vocês também deixar ele na abinha de vocês aí de referência JavaScript para fazer coisas, tá? Eu acho que é bem legal vocês terem essa referência. Então, como documentação para aprofundar a leitura e treinar um pouquinho mais, o negócio a documentação do pessoal da Mozilla e do javascript.info. Esse cara aqui eu achei legal, tá? Muito, muito legal. Principalmente como eles declaram, como eles escrevem as coisas. Assim, é documentação de desenvolvedor para desenvolvedor, cara. Então, é o que eu posso dizer aqui para vocês. Muito legal, tá? E o Angular para quem vem de Java e quiser aprender mais sobre JavaScript, tem tutoriais básicos aqui para aprender o Angular e para aprender JavaScript, então vale muito a pena. Eu acho que vocês vão ganhar muito vendo esse negócio aí, tá? Bora falar sobre o laboratório de prática de vocês, cara. O último, para fechar, cara. Qual é o dele? Galera, a gente vai fazer esse cara aqui, ó. Deixa eu só corrigir esse cara aqui, que eu acho que esse parênteses aqui está errado, entendeu? Cadê? Balls. Vocês vão fazer, galera, uma prática para construir objetos. A gente está falando de orientação a objeto, não sei o quê, papapá. Então, um exemplo de vocês vão fazer esse acelerador de partículas aí. Caraca, professor, que porra é? Cara. O exemplo de vocês rodando é esse aqui, ó. Tem exemplo aqui no GitHub. Vai fazer esse maluco aí, ó. Caraca, professor, vou fazer uma proteção de tela do Windows 98, cara. Bicho. Porra, professor, o senhor tá muito nostálgico. Claro, meu brother. E vocês vão perceber uma coisa engraçada. Sabia que quando as bolinhas passam uma por dentro da outra, elas mudam de cor? Olha aí. Caraca, professor, você vai passar essa tarefa pra gente? Vou, bicho. Olha, então vocês vão fazer esse exemplinho delicioso, entendeu? Aqui do tutorial, prática de construção de objetos, entendeu? Já tem aqui os arquivos que vão começar, o index, o style, o ISS. É o padrão dos outros exercícios, tá? Vocês seguem o scriptzinho aqui e tal, montando a parada. Faz lá o negócio. Só que dessa vez, além de ter pedido o que eu pedi para vocês, né? Tem todo exemplo aqui para vocês brincarem. Eu dei os desafios extras. Eu gosto de desafio extra porque, assim, ele estimula a liberdade. Caso vocês tenham tempo também, não sei, né? Se não tiver tempo. Mas como vai ter feriado essa semana, tal, não sei o que, provavelmente não vai ter aula na quinta, vocês talvez tenham mais tempo para se dedicar. Então, assim, quais são os desafios extras, cara? Não usar cores aleatórias, e sim intensidade de uma mesma cor. Significa, aqui no Bouncing Balls, vai cores de várias diferenças. A minha proposta para quem quiser fazer o desafio nível 1. O desafio nível 1 é pô, tem uma caixinha em algum lugar aqui que o cara digita, eu quero só cor vermelha. Aí aqui são só tons de vermelho. Eu quero tons azuis, tons amarelos. Aí quando as bolinhas baterem umas nas outras, elas mudam as tonalidades da cor amarela, mas não saem da cor amarela. Pra vocês brincarem um pouquinho mais ali na hora do gerador de cor randômica, que é o que é usado que vocês vão ver lá no programa. A segunda é utilizar outras formas geométricas. Esse aqui vai ser pesado, porque vai envolver um pouquinho um algoritmo lá de detecção de colisão, entendeu? Tem estratégias, mas assim, é extra, tá legal? Vocês não precisam fazer caso não queiram. Tem exercício também que não é obrigatório, mas a minha brincadeira é tentar estimular vocês aí, para quem quiser pegar habilidade com a linguagem, tiver tempo e tal, porque é aquilo que eu gosto de falar, a gente não aprende JavaScript vendo a minha aula aqui, a gente não vai aprender JavaScript lendo o meu slide, a gente não vai ver JavaScript vendo o vídeo do YouTube. A gente vai aprender JavaScript se impondo um desafio de programação e programando para fazer esse cara funcionar. Então, tem 3 desafios. Tem alguns exercícios aí dentro dos slides que são bem bobinhos. Tem o laboratório 3, que esse vale a nota aqui, tá legal? Espero que vocês se divirtam fazendo o negócio. Tá aqui os links recomendados. Esses links que eu citei para vocês aí estão todos aqui para vocês usarem à vontade aí. Queria agradecer inicialmente todos aí que vieram e tiveram presentes aí nos módulos, tiveram presente aí nas aulas, quem conseguiu vir aí. Agradecer, galera. A gente da UFAM fica muito feliz de ver vocês aqui no curso, presente, participando do projeto. Um projeto de extensão como esse só funciona pela vontade de vocês estarem participando.
A gente quer ver todos vocês chegarem ao final do curso, hands-on, recebendo o diploma tal, fazendo um projeto violentaço, tendo um negócio bacana no currículo, entendeu? Aqui acho que a pegada do curso é tentar preparar vocês para coisas que vocês vão realmente botar em prática e eu espero ser o orientador de vocês. Provavelmente eu vou ser orientador de alguma das equipes aí no hands-on. Espero ser orientador de vocês. Eduardo, pode falar, Eduardo. Fique à vontade, abre o microfone. Não sei se eu vi a mão errada. Tem uma mão levantada aí, que é do Eduardo. Ele tá com a mão levantada desde aquela hora que você pediu pra você. Ah, foi mal, pô. Esqueci de baixar. É que a minha tela fica mudando vocês de posição e apareceu o Eduardo de novo aqui. Eu falei, cara, tem um cara com a mão levantada ali. Deixa eu ver quem é o Eduardo. Então, pessoal, referências do slide do professor Davi, queria agradecer a ele e esses tutoriais aí, essas tarefinhas aí do Mozilla, que são bem divertidas, acho que vocês estão se divertindo em fazer. Galera, vou parar a gravação, obrigado a todos. Daqui a pouquinho, antes das 9 horas, ela já deve estar no ar lá no meu canal do YouTube e eu já ponho o linkzinho para vocês. Lembrando, data de entrega é só no dia 15, então não deixem para fazer dia 14, no dia 15 de tarde, tá? Façam logo, entreguem logo para poder lançar as notas e o professor Alexandre Pacito ficar bem tranquilo, tá? Galera, um abraço a todos, obrigado pela presença aí no curso e vejo vocês aí. Qualquer dúvida, galera, manda lá no Slack que eu tento responder o mais rápido que eu puder durante essa semana, tá legal? Um abraço, boa noite a todos, valeu, tô parando aqui a gravação. Beleza, professor.